Fica à vontade, comandante. Quero dar uma boa noite pro pessoal aí, dizer que para mim tá sendo bastante importante essa live. É uma oportunidade bacana aí que o pessoal tá me dando aí no canal para compartilhar essa experiência, a experiência de vida, experiência de estudo. Então é uma coisa que está me deixando bastante honrado, estou bastante feliz. Então boa noite a todos e Deus nos abençoe aí para a gente entender, para a gente progredir e que essa live sirva para todo mundo dar um passo à frente na vida e aprender as coisas e usar a mente e o intelecto para pensar e refletir também. Não, com certeza, né? O importante é a gente estar sempre questionando, nós estamos em busca da verdade, nós não temos uma preferência, né? Eu quero que seja assim, não. Porque muita coisa, a gente vê muitas pessoas que elas querem que a Terra seja uma bola, que elas querem que o universo seja infinito, que exista exploração espacial, que exista possibilidade de morar em outros planetas, colonizar Marte. Para nós, não. Nós queremos apenas a verdade. Doa a quem doer, seja qual for, nós não temos nenhum compromisso com a mentira. Então a gente está em busca do... Não apenas nós, né? Eu acho que o mundo inteiro, assim, é um movimento que está abrangendo o mundo todo, e muitas pessoas estão sendo levantadas para falar sobre esse assunto. Militares, pilotos de avião, físicos, doutor em geofísica, né? O professor Afonso é um doutor em geofísica. Então muitas pessoas com formação, com diploma, com currículos assim invejáveis, começaram a tomar coragem, assim, porque não é fácil, não é um assunto bem complicado de falar. A resistência é enorme, tem muita retaliação, a resistência é absurda, mas sempre surgem pessoas de coragem, né? Mesmo que a pessoa saiba que pode acabar tendo algum prejuízo, porque vantagem não vai ter, na verdade, né? É mais pelo fato da pessoa amar a verdade, a justiça, que ela acaba falando. Mas a gente, na verdade, não ganha nada com isso. Era melhor ficar quieto em casa e pronto. Se fosse analisar friamente. Mas eu vou, agora que nós já estamos em, deixa eu ver, mais ou menos 340 pessoas, eu vou compartilhar minha tela só para vocês terem uma ideia da formação aqui do nosso convidado especial da noite. Aqui o Marcos Oliveira está falando, Terra plana é a verdade absoluta de Deus. É exatamente essa conclusão que nós estamos chegando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Eu vou tentar acompanhar pelo celular para ver se já está aparecendo. Eu não sei, Luiz, você já está conseguindo ver a minha tela ou ainda está aparecendo só o emblema do canal? Estou vendo a sua tela, tá aquelas linhas do currículo aparecendo aqui. Pode prosseguir. Então bacana. Então vamos lá. Apresentação do comandante Luiz Rabelo. Ele tem 53 anos, é casado. Ele é comandante de aeronaves comerciais no Brasil e nos Estados Unidos, com certificações ANAC e FAA. Tem mais de 7.000 horas de experiência de voo em aeronaves profissionais. Ele é instrutor de voo, examinador de voo credenciado pela ANAC, formado em prevenção e investigação de acidentes aéreos pelo CENIPA, formado em SMS, Safety Management Systems, sistemas de gerenciamento de segurança operacional, e análise de riscos pelo CENIPA, ANAC e Flight Safety International. Auditor acreditado pelo IBAC, International Business Aviation Council, em segurança operacional e qualidade. Certificado em integração de sistemas e em sensoriamento remoto usando VANT, veículos aéreos não tripulados, e no emprego de sensores multispectrais, termográficos e RGB, pela Tetracan, em conjunto com a Universidade da Califórnia, Simi Valley, Califórnia. Atualmente cursando Ciência da Computação em instituição norte-americana. Realmente é um currículo impressionante, muitas credenciais, uma formação bastante sólida, muita experiência, mais de 7.000 horas de experiência em aeronaves profissionais. Então, estamos aqui, realmente, acho que é uma das lives mais importantes que a gente tem a oportunidade de fazer aqui no canal. Agradeço a presença de todos aí, quase 400 pessoas. Deixem o like, pessoal, muito importante vocês deixarem o like para a live subir, para a live ficar em destaque no YouTube. Agradecer o superchat, deixa eu ver aqui, Olhos Naturais. Dedo no like e apoio ao canal. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo superchat Olhos Naturais. Comandante, o senhor quer fazer algum acréscimo sobre essa apresentação? Não, Gilberto, está tranquilo. Eu acho que é suficiente. Eu tentei colocar algumas coisas que eu achei que pudessem ser mais relevantes aqui para o assunto e para o pessoal entender a propriedade com que eu vou falar das coisas aqui. Então, acho que está tranquilo, não precisa acrescentar nada, não. É uma apresentação muito boa. Beleza. Perfeito. Então, todos puderam receber essas informações da formação, das credenciais do nosso ilustre convidado. Eu vou retirar a minha tela para ficar mais fácil de acompanhar vocês no chat. Espera aí, deixa eu tirar da evidência. Só um segundo. Eu vou clicar aqui no Luiz, eu não estou conseguindo tirar manualmente. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Mas vamos lá. Oi, pode falar, Luiz. Para mim saiu aqui a tela, tá só você o ícone do seu canal. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Para a gente começar aqui, algumas perguntas que eu separei. Eu queria saber do comandante, qual que é a impressão que ele tem sobre o real formato da Terra?
E como que ele tomou conhecimento dessa questão da Terra plana, né? Se ele, vou pedir para ele contar mais ou menos essa história de quando que ele começou a chegar à conclusão da possibilidade de uma Terra plana e estacionária. Porque eu acho que todo mundo tem uma história, né, de como que a pessoa chegou nesse entendimento. Então eu vou pedir para o comandante contar a história dele, de como que ele chegou a essa conclusão, a esse entendimento. Beleza. Olha, essa parte, Gilberto e todos aí, é uma parte que eu refleti, pensei bastante em como ser mais produtivo e ser capaz de transmitir para vocês a minha experiência. Então vai ser uma parte que eu vou falar um pouco mais longamente, porque não é muito fácil explicar uma resposta dessa assim em simples palavras, né? Tem que contextualizar. E eu vou tentar explicar para vocês. Luiz, você tem todo o tempo que for necessário, tá? Pode explicar tranquilo. Legal, obrigado. Não precisa resumir, não. Não, tranquilo. Eu tô bem à vontade, eu tô me sentindo muito tranquilo, muito assim, feliz por estar aqui, então tá tranquilo. E depois que eu terminar, então, aí deve começar o quê? Um bate-bola, as perguntas, e eu vou responder algumas perguntas que estão mais soltas. Perfeito. Agora, para entender o que aconteceu comigo, eu até gostaria de começar essa explicação, respondendo essa pergunta, dando uma orientação para as pessoas, assim, humildemente, porque uma orientação você faz o que você quiser. Mas, alguns tempos atrás, eu descobri, assim, bastante tempo atrás, eu descobri o conceito de abordagem da análise crítica. E essa análise crítica foi uma coisa que me ajudou bastante no entendimento de várias outras ciências, não só dos conceitos de Terra plana, mas me ajudou na escola, me ajudou nas entrevistas, eu fiz dezenas de palestras, me ajudou muito nas palestras também. Então, quem sabe ajuda as pessoas a entenderem melhor como fazer uma abordagem técnica crítica de um assunto, seja ele qual for. Então, a análise crítica é você prestar atenção não só naquilo que está sendo transmitido para você, no que a pessoa quer te dizer, mas pensar em quem está dizendo aquilo, fazer um estudo da biografia daquela pessoa, prestar atenção nas palavras que aquela pessoa usa, na entonação, na ênfase que ele dá para os assuntos ou para os destaques que ele dá, seja um texto, seja um áudio, seja um vídeo. Então, como eu tenho uma formação muito forte em investigação de acidentes, principalmente porque em investigações de acidentes aeronáuticos a gente tem que eleger e determinar uma equipe multidisciplinar, composta por médico legista, por pessoal de laboratório espectrográfico, advogados, mecânicos, vai de tudo, né? Porque você tem que conduzir uma investigação que você não vai ter propriedade sobre tudo, né? Então, esse meu tino, essa minha formação de investigador, contribuiu muito para a análise crítica que eu tenho que fazer das coisas que eu vou estudando, das coisas que eu vou lendo, das coisas que eu vou entendendo. Então, seria como uma pessoa que está fazendo uma revisão de um artigo científico. Você vai prestar atenção nas palavras que aquela pessoa escreveu, nas palavras que ela usou, na forma com que ela conduz. Você acaba percebendo se tem algum trato emocional, psicológico. Você começa a formar um perfil emocional e psicológico daquela pessoa. Mas aqui, essencialmente, esse assunto, aviação é um assunto técnico-científico, Terra plana é um negócio super complexo. Então, quero começar deixando as pessoas atentas para essa coisa de fazer uma análise crítica, não só do que eu estou falando, mas de todo o material que vocês eventualmente vierem estudar ou se interessarem. Então, isso foi um dos pilares da estrutura de pesquisa que eu fiz ao longo de muitos anos. E aliado a isso, é um conceito norte-americano, acadêmico, nas universidades americanas, também não é muito jovem esse conceito, que é o Long Life Learning e o Self-Learning, que é você nunca desistir de estudar. Porque às vezes a pessoa fala, tô velho, então não estudo mais. Não, isso aí não existe. Tem que ir estudando sempre, tem que estar sempre disposto a aprender. E uma coisa muito importante é não aceitar muito a condução na instrução que você recebe. Então, partindo para o self-learning, que é você fazer suas próprias pesquisas, fazer seus próprios estudos, sentir as suas próprias impressões, porque não há ninguém que seja melhor instrutor para você do que você mesmo. Perfeito. Né? Então, ouve o seu professor, leia os seus livros, mas analise com crítica o livro que você está lendo, se a versão teve traduções, enfim. Confiar mais na cabeça, a gente confiar na cabeça da gente mesmo e ter disposição para estudar e para ler. Isso vale para qualquer coisa da vida, certo, comandante? Exatamente. Não é só para o assunto Terra plana. E eu vou falar algumas coisas aqui da minha estrutura de estudo e intelectual, vocês vão ver que eu apliquei isso durante a vida toda. É que antigamente, né, lá para os anos 80, os anos 90, era difícil você estudar. Então, por exemplo, eu tenho dicionário de inglês aqui que eu paguei uma fortuna. Hoje você tem internet que você faz tudo de graça. Então é muito mais fácil você estudar hoje em dia, ter acesso a conteúdo de alta qualidade do que nos anos 90 e 80, né? Perfeito. Então tá, eu acho que o meu caminho, eu andei refletindo por esses dias aí, depois que a gente conversou, Gilberto, e consegui chegar assim, próximo do ano de 85, 1986,
que eu acho que foi lá mesmo que começou, porque eu estava fazendo o ensino médio, tinha bastante contato com o pessoal da USP, eu vou comentar isso, mas eu precisava trabalhar, e meu primeiro trabalho então foi como topografia e agrimensura. E eu já tive esse contato com a topografia e agrimensura no Colégio Técnico lá de Jaboticabal, lá, que é Unesp, é um campus da Unesp lá em Jaboticabal. Então eu sabia mais ou menos como é que funciona e consegui um trabalho como agrimensor. E o instrumento de trabalho do agrimensor, entre outros, é o teodolito. Eu vou comentar o que é, porque às vezes as pessoas não sabem. O teodolito é um instrumento óptico, como se fosse uma luneta de uma arma de fogo, mas ele tem plataforma vertical e horizontal que você consegue medir ângulos verticais e horizontais. Só que aquela luneta ela é bastante poderosa, porque você precisa enxergar longe com ela. Então, eu levava esse teodolito para casa, um instrumento caro, tinha muito cuidado com ele, e um belo dia eu apontei ele para a Lua. Aí, para minha surpresa, eu vi muito claramente as crateras da Lua, os contornos, e daí eu comecei... Que ano foi isso, comandante? Foi em 85, 86. Certo. 1986. Uhum. E aí, então, eu sem querer, sem estar consciente disso, comecei a estudar a cosmologia da Lua, da Terra, e aí por isso eu tive que me aprofundar em vários estudos de cosmologia. Então o que eu fazia? Eu morava ali próximo à cidade universitária de São Paulo, ali da USP, e eu bati lá na Universidade de Física e de Astrofísica. Falei, olha, eu não posso fazer faculdade ainda, mas como é que faz para ter umas aulas aí? Os professores lá liberaram, falaram, pode entrar, você assiste as aulas aqui como aluno ouvinte, e assim eu tive bastante contato com a física e com a astrofísica lá, através das universidades de física e astrofísicas lá da USP. Certo. Foi bem legal. E eu fui atrás do quê? De outros instrumentos, porque quando eu olhei com o teodolito para a Lua, o que eu quis ver? Eu quis ver a bandeira dos Estados Unidos lá, né? Quis ver o veículo. Falei, pô, não tá dando para ver porque o teodolito não é capaz de fazer essa aproximação. Mas dentro da universidade eu vou conseguir. Também não consegui. Nessa época, eu tive entre vários livros que eu li o livro que se chama The First 3 Minutes. É os 3 primeiros minutos. É um livro bastante bacana, ele é de um físico, o Steven Heiberg, que fala sobre o Big Bang. Nossa, eu estudei aquilo profundamente, mas eu não conseguia assimilar aquilo ali, aquela coisa de Big Bang, eu não vou descrever, mas quem quiser estudar, mas aquela coisa do Big Bang não fazia sentido. Então eu não estava muito feliz com aquele livro. É um livro teórico, né? Tinha um apêndice bacana de física, um apêndice de matemática também, para a gente entender aquela teoria, e aí eu fiquei um pouco chateado, porque eu não conseguia entender aquele negócio de expansão do universo, e toda a energia, enfim, toda aquela coisa relacionada com o Big Bang. Beleza, aquilo ficou ali latente. Eu comecei a voar, então, fazer o curso de pilotagem e comecei a entender aquelas dificuldades naturais da física de se controlar uma aeronave dentro da atmosfera. Aí eu tive contato com a física, com a aerodinâmica, com a termodinâmica, enfim. Comecei a pilotar. E comecei a concatenar essas ideias de pilotagem com essa parte do Big Bang. Comecei a pensar, puxa vida, pilotar uma aeronave no vácuo deve ser muito complicado, porque você vai precisar de respaldo tecnológico para fazer isso. Sim, imagina. Eu acho que uma analogia bacana é você dirigir um carro de rua que tem, sei lá, 700 HP, tem 700 cavalos de potência. Porque eu imagino que existem vários problemas. Primeiro que um avião normal, que está voando na troposfera ou no começo da estratosfera, a turbina tá empurrando o ar, certo? É que nem o pneu do carro empurra o asfalto. A turbina do avião empurra o ar. Mas não é só essa questão da ação e reação. Essa questão já acho fundamental, né? Da ação e reação, que a gente sabe que esses motores que eles falam, motor a reação no vácuo, isso aí é só teórico. Quem estudar a história dos motores a reação vai ver que nunca houve um motor a reação viável, realmente eficiente, para ter uma propulsão eficiente no vácuo. Isso aí é meramente teórico. Agora o problema que eu imagino é a sustentação. Aí seria pior ainda, né? Quando você tem que estudar física, né, para entender isso daí. E grande parte da física ela é teórica. Sim. Então você tem que entender por um conceito, por uma absorção cognitiva. Não é como a matemática. A matemática pode ser que um estudo que você esteja fazendo não está fora do seu nível de matemática. Você precisa saber muito mais matemática do que você sabe para entender legal aquele trabalho científico. Você pode recorrer a um professor, a um mentor, para te ajudar. Mas a física, com relação à matemática, está muito atrasada. Né? É muita filosofia na física. Mas, vamos lá, se você entende bem a física de imaginar uma aeronave no vácuo, isso aí tudo eu estou querendo articular para dizer que eu comecei a desconfiar que o homem foi à Lua nessa hora. Perfeito. É muito difícil, não tem como pilotar uma aeronave no vácuo. Porque, como eu estava falando de um carro muito potente, se você acelera um pouquinho, ele já perde tração, já vai rodar, vai bater. Então você precisa do quê? De coisas eletrônicas para te ajudar a controlar a grande potência que o carro tem. E corta a direção para não tracionar em falso. Freio ABS, se você freia, mas ele não trava, por quê? Porque tem um conjunto eletrônico que está te auxiliando nisso.
Uhum. Então, uma aeronave para voar no vácuo daqui para a Lua vai precisar de muito suporte de eletrônica e de processamento de dados. Então, naquela época não tinha, né? Não tinha. Eu, como estudante de ciência da computação, entendo bem as limitações de capacidade de processamento. Então, eu falei, comecei a desconfiar e falei, bom, para mim, o homem não foi à Lua. Só isso já começou a dificultar um pouco mais o entendimento da cosmologia, e aí eu comecei a discordar de uma porção de coisas e, para minha surpresa, eu vi que eu não estava sozinho. Muita gente brigava comigo quando eu falava, o homem não foi na Lua, não, o pessoal achava ruim. Mas um ou outro dividia a mesma opinião. Mesmo naquela época já tinham pessoas que não acreditavam. Quando eu era adolescente, minha mãe falava, ó, tem muita gente que não acredita que o homem foi na Lua. E eu falava, nossa, que estranho, né? Por que será que eles não acreditam? Mas isso há, sei lá, muito tempo atrás, né? Final dos 80, começo dos anos 90. Pois é, Mas tinha gente que não acreditava. Você pode acreditar numa coisa muito importante. Vocês desculpem que eu tô aqui com um pouco de resfriado, eu tô fazendo um esforço para falar, então se eu tossir, eu der uma raspada de garganta, vocês já desculpem, tá? Tranquilo, tranquilo. Eu sou um cara que tenho a coleção completa de Jornada nas Estrelas. Na minha estante tem uma foto do Capitão Kirk. Então eu era uma pessoa que eu assimilei toda essa cultura de globo, de expansão espacial, e dos foguetes, e dos ônibus espaciais. Eu assimilava isso tudo. Só que essa coisa foi assim, ela foi se deteriorando, à medida que eu fui estudando, eu fui criando mais vontade de pesquisar, mais dúvidas científicas iam aparecendo, e aí a coisa começou a desmoronar mesmo, e aí eu comecei a sentir necessidade de refletir sobre um outro modelo, que veio a ser o modelo da Terra plana. Perfeito. Só agradecer aqui o Massa Santos pelo superchat. Muito obrigado aí pelo superchat, Massa Santos. Beleza. Passou bastante tempo, lá em 98, eu fui fazer um simulador lá na Flight Safety International, lá em Houston, no Texas. Justamente em Houston, né? Então eu não perdi a oportunidade de visitar o Space Center várias vezes, que naquela época eu fiquei lá mais de um mês. E tive contato. Para esclarecer o pessoal, o comandante ele visitou o Kennedy Space Center, na Flórida, né? A NASA. E o centro de controle em Houston também. E o centro de controle em Houston. Bacana. Que ano foi isso, comandante? Aí foi em 98. Então, em 98, ele esteve várias vezes em Houston e no Kennedy Space Center, que é da onde eles lançam, né? Supostamente eles lançam lá do Cabo Canaveral. Supostamente pela curvatura da Terra, né? Mas eu tive lá no centro de controle, até foi uma indicação da Flight Safety, e conversei com o pessoal lá, conversei com o cientista, com o técnico, com o rapaz lá o senhor que cuidava da portaria e tal, e aí eu estava meio assim, indignado, né? Porque eu não acreditava naquele negócio de Lua, já estava muito cético com isso. E aí eu cheguei lá, já me explicava, eu falava, eu vim aqui, mas eu não acredito que o homem foi à Lua, não. E para minha surpresa, vários técnicos, várias pessoas que eu encontrei lá concordavam comigo. Olha que impressionante isso. Na própria NASA, acho que o pessoal não prestou atenção nisso. Na própria NASA, o senhor começou a questionar alguns funcionários. Isso, porque... Olha, presta atenção, pessoal do chat. Na própria NASA, o comandante começou a questionar alguns funcionários, técnicos, analistas da NASA, sobre essa questão do homem ter ido à Lua. Olha que impressionante. O pessoal tá falando, nossa, uau. É interessante, porque a minha primeira reação, quando eu falei para um rapaz lá, eu falei, eu tô aqui, mas eu não acredito quando foi a Lua, não. Isso é pra mim é conversa. Ele falou, eu também não acredito, não. Aí eu pensei comigo, eu falei, ou ele tá falando isso, já tá me achando de louco mesmo, já tá começando a correr, ou realmente o cara é assim. E para minha surpresa, algumas pessoas com as quais eu conversei dividiram essa opinião. Os próprios funcionários da NASA trabalhavam lá, mas não acreditavam que o homem teria ido à Lua. Tinha brincadeiras, né? No simulador de voo, a gente fazia simulação no Full Flight Simulator, então é uma coisa fiel do avião, né? Uma representação fiel. Você tem sensações de aceleração, de desaceleração, de você freia, você sente o corpo para frente, você acelera, o corpo vai para trás, tudo porque aquela plataforma do simulador de voo, ela te proporciona isso. E aí é a oportunidade de aparecer todos os problemas do avião, né? Uhum. Então, quando deu a primeira pane, eu já falei para o instrutor assim, eu falei, Houston, porque tem que fazer comunicação com o centro de controle de operações, né? Eu falei, Houston, we have a problem. Ele falou, eu sabia que você ia falar isso. Boa. Então, esse assunto, essas brincadeiras, elas eram constantes lá, né? Então, teve essa parte também. E aí ficou mais, a sua suspeita já começou a se tornar praticamente uma certeza. Porque eu estudei outras coisas também, até aí eu não estava nem sabendo que as imagens eram, em grande parte não, de tudo que foi apresentado, CGI, né, Computer Generated Images, que o pessoal deu fim lá nos projetos, perderam os projetos, então, essas coisas vieram depois, recentemente, né, isso era, você vê, 98 faz bastante tempo. 98 ainda não tinha a internet era muito ruim, era discada ainda, quase que, pessoal, a informação ela não se propagava como hoje. Pois é, e beleza, então a coisa foi evoluindo. Pô, lá em 2009, olha quantos anos se passaram.
2009 eu tive a satisfação de estudar sobre o trabalho científico do Michelson e Morley. Aquilo foi, assim, uma marretada gigante na minha mente, né? Porque lá em 1881, 82, depois eles parece que fizeram um acerto, um incremento lá no trabalho científico deles em 1887, dando conta que a Terra não gira, ela está imóvel. Falei, puxa vida, agora lascou, né? O trabalho de Michelson e Morley, de 1887. 1887, foi quando eles finalizaram o trabalho, né? O experimento, perfeito. Então, estudar esse estudo científico foi, assim, uma reviravolta importante aqui na estruturação que eu estava fazendo para entender essa coisa da cosmologia. E eu não tinha, isso aí foi em 2009. Né? E, em seguida, já pesquisando, fazendo pesquisa no Google Acadêmico, e recentemente tendo acesso às livrarias e os acessos de estudo da universidade como aluno, eu fui ter contato com o trabalho do Dr. Robert Gentry. O Dr. Robert Gentry, ele é físico, especializado em física nuclear, e você vê, a física está presente na minha vida desde 85, né? E aí eu fui fazer o estudo do trabalho do Dr. Robert Gentry, principalmente com a apresentação dos radiohalos. Eu sugiro que o pessoal estude esse negócio também. Uhum. Tudo, ele demonstra que definitivamente é um estudo, devo dizer também que foi um estudo publicado em várias revistas científicas, é um estudo que foi produzido na década de 70, examinado por pares, o estudo foi replicado, foi feito novamente por outros físicos, todo mundo teve o mesmo resultado, aquela coisa de estudo científico mesmo, né? Não acadêmico, não é estudo de estudante, é estudo forte de cientista. Esse estudo simplesmente dá conta de que a Terra tem 6 mil anos. Sim, por conta desse estudo que ele teve problemas, né? Perdeu patrocínio, foi perseguido, né? Ele foi perseguido por conta desse estudo porque provava que a Terra tem em torno de 6 mil anos. Exato. Nós não temos estudo científico de uma Terra plana, mesmo porque as revistas são dominadas pela Royal Society. Você não consegue publicar uma coisa dessas, ainda que você faça um teste de curvatura absurdo, que o alvo deveria estar encoberto por quase 1 quilômetro, você não consegue publicar. Agora, o impressionante é que nós temos sim estudo científico publicado da Terra jovem. Isso nós temos. Pois é, surpreendente, né? Porque deixaram passar esse estudo aí esse estudo importante aqui do Dr. Robert Gentry, que, até lá em 1887, o Michelson e Morley eu entendo que passou, né? Mas recentemente, na década de 70, o pessoal deixar passar também um artigo desse. Aí, olha só, eu comecei a entender, baseado em estudos dentro da Universidade de Física e Astrofísica da USP, vários livros, Big Bang, teodolito, comecei a entender que a Lua, poxa, não dá para ver as coisas na Lua, né? O módulo lunar. Comecei a desconfiar. Aí depois vem o estudo do Michelson e Morley, que me prova que a Terra não gira. Ou se ela não gira, ela não é plana, ela não é uma bola. Né? Se ela está parada, está difícil de ser uma bola. E depois, se ela tem 6 mil anos apenas, aí veio abaixo a teoria da gravidade que fez a coisa ficar redondinha. Né? Fez a matéria que compõe a nossa Terra ficar redonda. Porque 6 mil anos, acho que não ia dar tempo de fazer isso. Perfeito. Isso tudo funcionar, a Terra tem que ter 170 milhões de anos. Aí vai, até a Lua ficou redonda. Mas... na teoria deles tem 4,5 bilhões de anos. Um negócio assim, que você não consegue conceber. É inconcebível. O intelecto, não dá pra gente entender isso. Agora, nas distâncias, eles falam que a estrela mais próxima de todas, ela está a 43 trilhões de quilômetros de distância, a mais perto da Terra. Fora o Sol, né? Que eles falam que o Sol é uma estrela, que estamos aqui. Mas não sei direito a distância, mas em velocidade acho que é 8 minutos na velocidade da luz. A velocidade da luz é outra coisa que... filosofia também. É outra coisa teórica, né? Sim. Agora, se eu conseguir concluir que a Terra não roda, que a Terra é jovem, e que o homem não foi à Lua, tudo, falei, puxa vida, esse modelo de globo está destruído. Eu tinha várias perguntas, vários questionamentos que o modelo do globo não me explicava. Terra plana responde muito mais perguntas, muito mais dos meus questionamentos. Uma coisa que eu percebi é que o modelo globo é um beco sem saída. A gente começa a ter muitos questionamentos e você nunca vai poder sair da filosofia. Sempre vai ser algo impossível de comprovar. Sempre vai ser impossível de provar gravidade, impossível de provar buraco negro, impossível de provar matéria escura, impossível provar energia escura. Para qualquer lugar que você vai no globo, nem o básico, é impossível provar a rotação da Terra, é impossível provar a translação. Para qualquer lugar que você vai, você cai num beco sem saída. Não tem como provar. Exatamente. Livros, o Einstein reconhecendo que é impossível provar a rotação da Terra. Livros escritos 50 anos depois da invenção do pêndulo de Foucault, falando que é impossível provar a rotação da Terra. Isso me incomodava muito no globo também, porque tudo era um beco sem saída. Pois é, ou você aceita sem questionar,
o questionamento, você geralmente é ridicularizado, né? Sim. Porque mesmo com amigos e tal, o pessoal ridicularizava, falava, mas pô, enfim, ridicularizava, né? Por eu achar que o homem não foi à Lua, ou se a Terra plana. Mas, tá. Agora, então, eu vou conseguir responder a sua pergunta, porque mais recentemente eu estava fazendo um estudo, eu estudei profundamente a biografia do Einstein, todo o trabalho do Einstein, mas eu estava assim, fazendo um estudo sobre Nikola Tesla. Um cara assim que eu não ouvi falar desse sujeito até estar adulto aqui, com idade já, nunca tinha ouvido falar de Nikola Tesla. Certo. E a partir, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei uma menção no canal do Afonso, que falava sobre Tesla. E aí, a partir dali, eu encontrei outros canais de Terra plana que propunham vários experimentos que eu não conseguia contestar. Não conseguia contestar com reflexão mental, com reflexão de intelectual, não consigo contestar. Então, de lá para cá, que isso aí eu já estou na minha vida recente, coisa de 2, 3 anos agora, eu entendo que o modelo da Terra plana é um modelo que responde ao maior número de questionamentos e de dúvidas que eu tenho. E me dá um refrigério naqueles questionamentos que durante a minha vida toda me atormentaram um pouco, né? Porque eu não conseguia explicação para eles. Então, se eu for, eu, Luiz, né, como pessoa, eu acredito que a Terra é plana. E se eu tiver que fazer uma aposta, eu faria que a Terra é plana. Pô, que muito interessante porque a sua história é bem fundamentada em observações, em estudos e em experimentos próprios, inclusive, né? Eu tenho alguns experimentos próprios, sim. Nossa, é uma coisa assim bem sólida, né? Um entendimento. É bem diferente da doutrinação. Porque as pessoas que acreditam na Terra-bola vêm da lavagem cerebral, desde criança. Por exemplo, eu brinco que o meu filho, ele nasceu terraplanista, né? Porque ele vai fazer 9 anos, daqui a um mês e pouco. Só que, antes dele aprender a Terra-bola, quando ele tava 5 para 6 anos, eu já passava para ele a ideia da Terra plana e falava que ele ia aprender a Terra-bola na escola e que ele podia escolher um modelo que ele achasse mais convincente. Se ele achasse que a explicação lá da professora, da escola, era mais convincente, ele ficava à vontade. Eu simplesmente expliquei os dois. E ele optou, assim, ele fala pra mim, não, a Terra plana faz muito mais sentido, não tem nem comparação. Pois é. É interessante isso, porque isso que você falou acontece comigo também. Eu tenho um garoto da mesma idade, e às vezes eu vou estudar com ele, vou ajudar ele nos estudos e tal, e vejo que lá nos livros a doutrinação está presente, e eu julgo, até me metendo na pedagogia, que é desnecessário você ficar estudando dinossauro, ficar estudando globo, quando você tem 5, 6 anos de idade. Sim. Eu acho que não tem muito cabimento isso, mas você vê que desde novinho eu pego os livros didáticos dele lá e tá tudo presente lá. No livro do meu filho, na apostila, tem até satélite, para responder sobre os satélites, sendo que 99% das comunicações são cabos, fibra ótica, cabos submarinos. Cabo submarino. Por que ele vai responder sobre satélite se 99% das comunicações são cabos submarinos, sem contar grandes torres, antenas? Satélite, se existiu um ou outro em confinamento magnético, em balão, projeto Lua, é irrelevante. Perto do que nós temos. E material, hardware para transmissão de telefonia ou transmissão de dados são materiais, assim, são hardwares de volume, de peso, né? Então, não vai ficar no satélite, mas aí vai o cabimento daquilo que eu falei no começo, que é você fazer a abordagem de uma análise crítica das coisas. E não ir simplesmente acreditando. Forma sua ideia, estuda, olha bem o que está acontecendo e pensa, né? Recurso tem. Apesar de que a gente sabe que tem uma porção de algoritmos nesse planeta, nesse mundo, que eles escondem as coisas, eles escondem as informações. Hoje em dia, Nikola Tesla parece que está meio assim, mais comum um pouco, mas há uns 2 anos atrás, você digitava Nikola Tesla, era difícil aparecer alguma coisa interessante. Né? Perfeito. E até vi uma entrevista do Einstein, o repórter perguntou para ele o que ele sentia de ser o homem mais inteligente do mundo. Ele falou, não sei, pergunte ao Tesla. Essa é famosa. Porque eles eram contemporâneos, né? Sim. Eles viveram na mesma época, chegaram a debater. O Tesla chegou a escrever carta pro Einstein, falando que o Einstein estava errado na questão do éter, né? Einstein, o senhor está errado com relação ao éter. O éter existe sim. Eles chegaram a debater. Agora, eu vou aproveitar aí a presença. Queria agradecer a todos que estão na live. Nós estamos sendo assistidos simultaneamente por 700 pessoas. Agradecer todas as 700 pessoas aí que estão na audiência, assistindo essa live. Galera, deixa o like, aí tá faltando uns 50 likes ou mais. E agora a gente vai entrar em umas perguntas mais relacionadas à aviação mesmo. Eu sei que o pessoal tá ansioso aí. Oi, comandante. Beleza, eu só quero. Então, deixa eu finalizar aqui com uma sugestão para fazer o pessoal aí dar uma olhada no estudo do professor Brian Cox. Brian Cox é físico especializado em física de partícula. E ele é inglês. Ele foi apresentador de um programa da BBC. Então, ele fez um trabalho muito legal na maior câmara de vácuo do mundo.
né? Então, se digitar aí no Google mesmo, maior câmera de vácuo do mundo, experimento do professor Cox, vocês vão ter um videozinho lá muito intrigante. Que ele, dentro daquela câmera de vácuo gigantesca, ele solta umas penas e uma bola de boliche, e eles caem simultaneamente, simplesmente ao mesmo tempo e juntos, né? Aí o pessoal começa a tirando as conclusões deles aí. Agora, se você quiser ir em frente com os questionamentos aí da aviação, agora sim vai vir para minha área mesmo. Então Pode ficar à vontade. vamos lá. Vou fazer uma pergunta simples, mas que é interessante. Eu quero saber do comandante qual foi a maior altitude que ele já atingiu em voos. Muito bem. A maior altitude que eu já atingi em voo era uma altitude que eu ia frequentemente nela, 45 mil pés. Olha que impressionante, pessoal. Muitas vezes já viajou, trafegou a 45 mil pés, comandante? Muitas vezes. Quando, em 2009, eu estive nos Estados Unidos para trazer um avião para o operador para o qual eu estava trabalhando, e era o primeiro avião desse modelo a vir para a América do Sul, né? E esse avião, o teto de serviço dele era 45 mil pés. Então, era um avião novinho, não só um avião novinho de idade, de hora, mas um avião recém-lançado também pela Cessna, e era corriqueiro. Toda hora que era possível, estava lá no 450. Entendeu? Caramba, muito interessante. O que dá um pouco mais de 13 quilômetros de altura, né? Dá quase 14 quilômetros de altura. Quase 14 quilômetros de altura, 45 mil pés. Dá mais ou menos uns 13.700 metros, 13.800 metros. É isso aí. A gente tá falando normal, são 11 mil. Mais ou menos 11 mil em voos comerciais normais, né? 33, 35 mil pés, a gente costuma viajar. A gente costuma viajar nos 35 mil pés. Nós, né? De férias, a trabalho. Agora, 45 mil pés já é bem acima. Já é uns 13.800 metros. Esses nível 330, 350, 310, 31 mil pés, né? 35 mil, eles são os níveis dos aviões comerciais. Os aviões que voam nessas altitudes que eu falei agora, geralmente são aviões executivos, são aviões de alta performance, aviões menores, não só menores assim, em termos de passageiro, porque tem avião que voa nesses níveis aí que leva 30 passageiros. Mas os aviões comerciais, eles voam entre o 290 e o 350. Agora, a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. O senhor voando a 45 mil pés, lá no alto mesmo, quase chegando perto da estratosfera, como que é a visão? Assim, você consegue perceber alguma curvatura ou é como se fosse um plano infinito? Olha, plano infinito. Nunca vi curvatura. Nada? Nada, zero. E esse negócio de curvatura, Gilberto, era importante porque eu voei por muitos anos um avião turbo-hélice. Um avião bem interessante, turbo-hélice. Mas turbo-hélice, ele ia lá no 230, 240, e aí tinha os colegas que voavam ali, que voavam os aviões a jato, né? Aí eu chegava no aeroporto, encontrava os amigos, falava, dá pra ver a curvatura? Aí alguns falavam, dá pra ver, outros não dá pra ver. Então eu era doido pra voar um jato um dia e avaliar isso. Então, antes que eu tivesse habilitação e entrasse num jato, mesmo que os que voavam mais baixo, porque os primeiros jatos que eu voei foram jatos comerciais, o Fokker 100 e o Airbus, por exemplo, quando eu entrei naquele jato, falei, agora eu vou ver, né? Não tem curvatura. É a mesma coisa que estiver navegando assim no mar. Falar em mar, E outra coisa, às vezes eu discutia com o colega do lado, falava, você tá vendo a curvatura? Eu olhava pra fora, falava, não tem curvatura. E já voei com um colega que falou, não tô vendo a curvatura ali, ó. Eu olhava, tava reto, eu falava, não, tô olhando, tô vendo. Então, aí, olha só o meu experimento. Eu pegava uma régua, 30 centímetros, e falava, ergue essa régua, fecha um olho, como se estivesse fazendo mira, ergue essa régua no horizonte e me mostra quanto que tem de curvatura nesse horizonte nosso. Em pleno voo a 14 quilômetros. Isso aí a gente batendo papo ali. Batendo papo, discutindo, é muito interessante isso, porque as pessoas aprendem que tem curvatura, só que em nenhuma experiência da vida você consegue constatar isso. E isso que o senhor está falando, estou fazendo uma pequena interrupção, eu estava conversando com um fotógrafo que acredita no globo, e o fotógrafo, ele tira fotos assim do mar, por exemplo, em ilhas, e ele jura que ele vê a curvatura tirando foto da praia, no nível do mar. Ele falou, eu tenho foto que aparece a curvatura, eu vejo claramente a curvatura, eu vou te mandar. Aí ele até mandou umas fotos para mim, por e-mail, a gente estava discutindo há uns 2, 3 dias, mas é claro, com aquelas lentes que trazem distorção. E ele jura que no nível do mar, ele em pé, assim, na praia, ele consegue ver a curvatura. É engraçado isso, né? É o efeito da lavagem cerebral. É a mesma coisa. Você voando a uma altitude absurda, assim, a quase 14 quilômetros, você vê claramente que não tem nada, é zero, né? Até pegou a régua lá e não tem absolutamente nada, né? Não tem. Agora, esse tipo de indução, que a pessoa já está preparada para reagir daquela maneira, é interessante, porque tem umas brincadeirinhas que você faz que a pessoa acaba reagindo conforme a doutrinação que você acabou de fazer. Às vezes brincadeirinha boba, brincadeirinha do exército, brincadeirinha de treinamento.
Mas a realidade é que eu não fui capaz de ver essa curvatura, e os colegas que porventura viram, quando a gente fazia a brincadeirinha da régua, eles falavam, não, tá. Aí a resposta deles, o argumento era o seguinte, falaram, não, nós não estamos altos o suficiente. Não, então beleza, eu acho que mas só que voar acima de 45 mil pés a gente não vai conseguir. Então ficava por isso. Agora, eu fiz essa experiência, eu tinha um voo muito frequente que saía de Florianópolis e até São Paulo, às vezes seguia para Vitória, às vezes seguia para Belo Horizonte, mas era um voo no qual o Oceano Atlântico ficava à direita. Então a gente decolava de Florianópolis ou de Porto Alegre e o mar ficava à direita. E a gente fazia essa observação olhando para o horizonte do mar, né? Para não dizer que o relevo da Terra pudesse dar alguma má impressão. Mas era reto para um lado e para o outro. É um plano infinito, assim. Eu até acredito que o disco terrestre é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque, na verdade, nós não podemos atravessar o paralelo 60 Sul, em razão do Tratado da Antártida. E a Terra ser um disco, nós não temos como saber o verdadeiro tamanho da Terra. Então, o que tem até depois do paralelo 66, por exemplo, que é a Península Antártida, que é o limite onde uma pessoa pode chegar como turista se pagar um valor muito alto. Aí o Global fala, não, termina no 90, né? Fala, mas quem garante? Porque é um disco, você não tem como saber onde termina isso. Pode ser um plano assim imenso, você pode ter milhares de quilômetros além da borda. Borda que eu digo é o começo da Antártida. Porque a Antártida, oficialmente, ela é um continente de alta altitude, né? O continente que apresenta a maior altitude é uma média de 2.000, 2.500 metros de altitude. Isso para quem pesquisar normal, numa Wikipedia, numa enciclopédia comum. Você vai entender, a Antártida vai ser considerado o continente com a maior altitude no mundo. Mas é justamente a Antártida que nós conhecemos, é um paredão de gelo. E depois nós não sabemos, mesmo os militares que ficam nas bases, esse ano estão aparecendo alguns militares terraplanistas, né? Um deles, infelizmente, a gente perdeu o contato, o sargento Flávio Cruz. Ele falou que não existe sol da meia-noite na Antártida, confirmando o modelo da Terra plana. Ele teve até o paralelo, não sei se foi 74, 78, ele já passou 2 verões inteiros na Antártida, nunca viu o sol da meia-noite lá. Falou que chegava 8, 9 horas da noite, já escurecia, acabou no verão. Então, assim, eu imagino que é um plano infinito mesmo, não importa a altitude. Tem imagens até de balões. Tem um balão 37 quilômetros, em curvatura zero. Mas pode falar, comandante. Pois é, eu gostaria de ver isso, né? Eu gostaria de ver, porque eu também nunca estive lá. E uma coisa interessante, porque aviões, eles têm uma parte do manual de operações dos aviões que são as limitações operacionais. E eu vou falar do caso do Fokker 100, que eu estou até não está aberto aqui na minha frente, mas está aqui no meu computador. Só agradecer o superchat aqui do RS Arts TP. Obrigado pelo superchat, RS Arts. Ele está perguntando se o senhor já fez voo de norte a sul. Isso a gente vai falar no decorrer da live, só para não perder a sequência, mas a gente vai falar. Então, o que eu vou dizer agora, talvez já dê essa resposta aí. Porque nas limitações operacionais, por exemplo, velocidade, você não pode exceder demais uma velocidade determinada para aquele avião, porque pode quebrar um para-brisa, pode estragar alguma coisa. Enfim, aviões têm limitações operacionais publicadas. E eu vou falar o caso específico do Fokker 100, que foi um avião que eu voei bastante. Ele tem como limitação operacional o limite de você não exceder o paralelo 60, ou 62, uma coisa assim, sul, e um outro número alto lá para o norte também. Então tem esse limite mesmo. Tem um limite operacional do avião, você não pode ir. Você não pode ir, pelo menos essa limitação é do FMS, do Flight Management System. Agora, se você quiser desligar toda a automação do avião e voar só na proa, sem utilizar a automação do avião, eu acho que é possível você exceder esse limite. Mas como limite operacional, todo avião tem isso. Ou seja, abaixo dos 60, eu não me lembro do número certinho, porque o manual está fechado aqui. Também não importa muito. Mas tem uma limitação de paralelo para baixo e para cima, na qual você não pode exceder. Nossa, impressionante essa informação. Tá no manual do Fokker 100 aqui. Tá no próprio manual. Não pode passar do paralelo 62, então. Eu não sei 62, 61, porque eu não sei o número certinho, não, que eu não vou abrir o manual, porque... Mas é por aí, porque o Tratado da Antártida, se você violar o 60, você já violou o tratado. Se você quiser, eu abro aqui e vou procurar o número certinho, mas eu acho que é relevante. Sim. Agora, tem uma coisa que eu quero fazer uma menção, porque tem 2 tipos de manuais. Manual de avião tem uma porção de coisinhas, né? Que eu fui aprender isso quando eu fui voar esse último avião, que era um avião moderno. Então, metade do manual dele já estava homologado e a outra metade não. Então, precisa ver se o manual é aprovado pelo FAA. No caso, o avião era de fabricação americana, quem ia fazer a aprovação do manual era o FAA. Então, tem o manual do fabricante, que o fabricante escreve o que ele quiser, e tem o manual que o FAA homologa, do mesmo avião. Então, se você quiser voar dentro das regras dos pilotos dos Estados Unidos, que eu tenho a carteira de lá, eu tenho o ATP, fiz prova lá justamente para tirar a carteira como piloto comercial de linha aérea, você tem que estar por dentro e obedecer o que determina o manual aprovado pela FAA.
entendeu? E isso que eu estou falando de limitação operacional do Fokker 100 é aprovação pelo manual do FAA. Nossa, interessante. É interessante, né? Caramba, tudo que a gente tá defendendo aqui, tá falando, tem realmente base, é real, não tem nada de conspiração. A gente... Basicamente, os voos são de leste a oeste e oeste a leste, né? Assim. Exatamente. Uhum. Exatamente. Não era na ordem que eu ia perguntar, mas basicamente é isso. Então eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Então, o comandante esclareceu que a 14 quilômetros a curvatura é zero, né? Porque tem alguns globistas que defendem que conseguem ver a curvatura do Everest, conseguem ver de voo comercial, tem um que consegue ver do prédio dele, cada um fala uma coisa. Então, 40 mil pés, curvatura zero, pessoal, zero. Agora eu vou perguntar aqui para o comandante, mais por curiosidade aqui, para explicar para algumas pessoas, né? Se ele poderia nos explicar como funcionam as comunicações com a torre de comando e com os centros de controle, e qual o alcance dessas comunicações. É mais uma curiosidade aí que algumas pessoas têm. Não, beleza. É uma coisa interessante, é uma coisa que é muito importante. Isso daí me fez lembrar um estudo profundo que eu fiz também daquele avião lá da Gol que colidiu com o Legacy, e eu tive assim... Eu estava dentro do CENIPA fazendo curso naquela época, estudei aquele acidente, estudei os destroços daquele avião, foi uma coisa assim muito, muito marcante para mim, e aquilo está relacionado com comunicação, né? Então, eu tenho uma coisa bem vívida assim na minha personalidade, na minha alma, esse negócio de comunicação de avião. Então é o seguinte, o que importa não é bem o alcance físico que o rádio tem para alcançar uma comunicação bilateral com um avião. Digo bilateral porque às vezes você escuta e o pessoal você ouve o seu interlocutor, mas ele não ouve você. Certo. Então, precisa ser de vai e vem, né? As comunicações em aviação, elas são mais uma questão de jurisdição do que de alcance físico do rádio. E essas jurisdições, elas são determinadas porque o avião ele precisa voar 100% sob autorizações de tráfego. Estamos falando de tráfego no qual o voo é por instrumentos e a responsabilidade pela segurança do avião está repousando sobre um controlador de tráfego. Esse controlador de tráfego, ele expede limites de autorização. Então, o que é limite de autorização? Vou dar um exemplo. Eu vou subir para o nível 450. Aí o centro fala assim, olha, pode subir até o 120. Pronto, 120 é o meu limite de autorização. Eu não posso subir além dele sem receber um outro limite de autorização. Entendeu? Então, as comunicações, elas começam com a torre de controle, que é um organismo de controle de tráfego aéreo, que opera só em volta do aeroporto. À medida que você sai, que você se afasta do aeroporto, você vai transferir as comunicações para o centro de controle de área, que já é um pouco maior, já é do tamanho da cidade, como São Paulo, por exemplo. E aí você saindo da cidade, você vai entre um centro e outro, por exemplo, de São Paulo para Brasília, você vai transferir novamente para uma outra jurisdição, que é o centro de controle de área, e aqui no Brasil tem as divisões, né? Então, desculpe. Nesse caso seria o centro de controle do centro Brasília. Então, você não tem dificuldades de comunicação, mas você vai trocando de comunicação porque a jurisdição vai terminando e você vai adentrando limites de espaço aéreo que são de jurisdições distintas, então são para frente, né? Então, e à medida que você vai chegando em Brasília, por exemplo, você vai transferindo de novo do centro de Brasília para centro de controle de área, centro de controle de área para torre, e dentro da torre mesmo, você com controle de solo, entendeu? Então você vai trocando de frequência toda hora. Então, na verdade, assim, a torre de comando é só no aeroporto mesmo. Só em cima do aeroporto. Ou numa área... Com a torre você já perde o contato logo depois que decola, é isso? Você não é que você perde o contato. Você é orientado pela torre para entrar em contato com o centro de saída, com o centro de área. Né? De acordo com a área que você está sobrevoando? Por exemplo, você está indo de Belo Horizonte, de Confins, para São Paulo, Congonhas. Então, você vai falar com a torre de Confins. Certo. E decolou, dali uns 2, 3 minutos, a torre vai falar, agora chame o controle Belo Horizonte para saída. Ok, você troca de frequência. Embora se você voltar para a frequência da torre, você escuta a torre ainda, você escuta longe. Você vai estar lá no meio do caminho entre Belo Horizonte e São Paulo, você escuta a torre de Confins ainda. Você já está falando com o centro Brasília, você já transferiu de novo. E elas são literalmente torres mesmo? Sim, nos aeroportos, é o único lugar que tem uma torre mesmo. Aí o controlador de tráfego aéreo, ele sobe lá aquelas escadarias, elevador e tudo, fica num ponto alto, justamente para ele poder ter contato visual com os aeronaves que estão chegando ou saindo. Perfeito. Não que ele precise ver os aviões. Se estiver operando instrumento nos mínimos, por exemplo, o controlador da torre só vê o avião quando ele está na pista. Perfeito. Eu vou avançar nas perguntas, comandante, porque o pessoal está ansioso aqui. Estou vendo pelo chat aí. Mas, galera, fique tranquilo, pessoal do chat.
que praticamente todas as perguntas que vocês estão fazendo tá na minha lista aqui. Eu já vi o pessoal falar de Adiru, giroscópio, GPS, tá tudo na lista aqui, pessoal. Pode ficar tranquilo aí, vocês vão... Ó, já tô até falando do Aviões e Músicas. Depois vai ter uma live especial, só pra refutar Aviões e Músicas aí. Vai ser um negócio profissional, cara. Vai ser a maior refutação do YouTube. Mas não hoje, é que a gente tem que preparar o negócio. Mas vamos lá. Eu vou pedir pro comandante nos explicar como que são as cartas de voo. Se é levado em conta, em algum momento, o mapa da Terra bola. Como fazer um plano de voo com as cartas aéreas? É uma dúvida que muita gente tem, né? É usado o mapa da Terra bola? Ou são cartas planas, só referente ao trecho que vai ser percorrido? Como que funciona isso, comandante? É uma boa pergunta. E antes de responder, eu quero pedir a compreensão da turma, porque esse assunto de aviação, geralmente ele é complexo, e a coisa pode embolar um pouquinho, que não é fácil de explicar, né? Então, vamos lá, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Bom, nenhum mapa, a gente não usa mapa, né? A gente pode dizer que a diferença entre mapa e carta é que o mapa é uma coisa bacana, tem escala, tem os contornos direitinho, tem uma porção de informações, tá? Carta de navegação, carta de voo, que é o material cartográfico que você usa realmente para planejar um voo e para te apoiar durante aquele voo, é um material muito mais detalhado, muito mais especificado, tem prazo de validade, cheio de cuidados. E não é para menos, né? Então a gente deve usar cartas de navegação aérea. Ponto final. A gente não pode usar mapa. Você pode... Esquece mapa. Nenhum tipo de mapa, projeção, são cartas de navegação aérea. Carta de navegação aérea. Se eu for fazer um voo dentro do estado de São Paulo, que eu vou entre uma cidade e outra que tem 250 quilômetros, eu não posso pegar um mapa rodoviário e traçar uma reta lá. Se você fizer igual o Lito, lá pegar a bola, puxar o fiozinho, o que acontece? Olha, o Lito é um cara que, assim, eu não assisti quase nada dos vídeos dele. Esse que você está comentando, por acaso, eu assisti. Então, eu não tenho muita estrutura para falar do canal do Lito. Né? É um cara que eu quero respeitar, é um cara que merece o respeito e a atenção. Mas é o seguinte, esse vídeo que ele usou, assim, na minha opinião, ele usou uma coisa que é uma ilustração 3D. Você não pode pegar uma bola que você faz uma representação, uma ilustração, né, de como que é um mapa, da disposição dos continentes, como que são os nomes dos oceanos, e usar aquilo para uma navegação aérea. Menos ainda usar um pedaço de barbante, um pedaço de fio, seja o que for, porque não é um ambiente de navegação aérea. Então, o resultado daquilo pode ser uma discrepância simplesmente extraordinária, né? Então, não serve de referência. Usar uma bola que é uma ilustração, né, em 3D, não pode usar para navegação aérea de jeito nenhum. Infelizmente, ele levou muitas pessoas ao engano, né? Passando o fiozinho na bola. É um negócio, mostrando a bola do Google Earth. É um negócio que as pessoas, é lógico, né? As pessoas são leigas e elas não têm obrigação de saber de aviação. Então, a pessoa se propõe você pensa que ele vai fazer uma coisa séria, e infelizmente, tudo indica que aquele vídeo foi encomendado, né? Ainda mais que ele não é piloto, ele é apenas um mecânico. Ele tratou de rotas extremamente complexas, que até tem um custo elevado para você traçar uma rota dessas. Então, ele deve ter tido... Assim, eu não estou afirmando com certeza, estou falando, ele deve ter tido algum patrocínio para isso, algum incentivo, ele deve ter recebido uma coisa pronta e falar, você tem que falar isso dessa forma. Mas isso a gente vai tratar numa outra live com mais propriedade. A gente vai estudar mais a fundo o assunto, mas a gente já sabe que tem coisa muito errada no que ele fez. Pois é, essa coisa da gente... Volta naquilo que eu falei lá no começo, né? Que serve também para esse vídeo, para essa pessoa, para qualquer estudo que você faz. Analisa com crítica, analisa com critério, tenta entender os motivos daquela pessoa, dá uma olhada na biografia, não estou falando do Lito, mas de qualquer um que se propõe a escrever um artigo, alguma coisa. Né? Porque aí você já tem uma lente assim que vai diminuir um pouco as distorções do que você está vendo. Agora, carta aeronáutica é um negócio complicado, porque se eu for planejar o meu voo, aí eu trabalho com uma pessoa, eu trabalho numa companhia que voa só dentro do Brasil. As cartas para dentro do Brasil, elas são, se você vai fazer uma assinatura, porque como eu disse, elas têm prazo de validade, então elas estão sendo atualizadas o tempo todo. Se você vai decolar e a carta não está atualizada, você não pode ir, o seu voo está proibido. Mas eu tenho uma carta aqui que está perfeita, eu voei com ela ontem, mas hoje ela perdeu a validade. Por quê? Eu não sei por que ela perdeu, ela perdeu. Então, se entrar um fiscal da ANAC aqui dentro e pegar essa carta vencida, vai parar o avião e você vai tomar uma multa. O avião vai tomar uma multa, você vai tomar uma multa, vai parar o voo. Por quê? Porque venceu a carta? Porque venceu a carta. Então, as cartas de navegação aérea, principalmente as que andam dentro dos aviões, ou dentro dos bancos de dados dos sistemas eletrônicos dos aviões, elas têm validade. E quando você fala, olha, eu vou comprar um jogo de carta que vai ser atualizado toda hora que for preciso, você paga por isso, e é caro. Agora, se você só voa dentro do Brasil, você não vai comprar das 3 Américas. A não ser que você viaje toda hora para os Estados Unidos, você compra das 3.
ou na Europa. Assim das internacionais. Você vai fazer voo internacional, você vai comprar as cartas de voo que fazem as ligações internacionais para você planejar o seu voo. Entendeu? Nenhuma carta aeronáutica leva em consideração o globo terrestre. Não, isso aí que o senhor falou é importantíssimo. Pessoal do chat, nenhuma carta aeronáutica leva em consideração o globo terrestre. Não é mesmo. Ele não serve para nada para aviação. Na verdade, ele serve para uma coisa que é dar um problema. Serve para dar um problema. Porque, você vê, as cartas de navegação visual, as WAC, por exemplo, eu não estudei esse assunto não, viu, Gilberto? Eu estou falando aqui da minha memória, da minha estrutura, tá? Não, mas o senhor tem mais de 30 anos de experiência em voos e cartas aéreas. Então, não sei qual é a melhor para falar sobre isso. Mas às vezes a gente esquece de algum detalhe. Mas o que eu me lembro, o que eu sei que é verdade, também tá, todo mundo pode acessar isso aí, né? Carta aeronáutica, você vai lá no DCS e dá uma olhada nelas de graça lá. Elas são projeção cônica, segundo Lambert. Bom, a projeção cônica, eles imaginam a bola, uma luz dentro no meio da bola e um cone em cima da bola. E aí a projeção dos continentes no cone é o mapa. Nossa, que bagunça. Projeção cônica segundo Lambert. Aí o que acontece? Acontece distorções muito fortes. Ela vai ser boa numa seção no meio só, porque a seção no meio está mais plana, né? E aí o que eles fazem? Eles descartam a cabeça e o rabo da carta, usa só o meio. Por quê? Porque as distorções são muito grandes. Então o que eu disse, o problema de ser um globo acaba criando um problema, porque você não consegue usar o mapa todo, você tem que usar só o mapa que ficou projetado plano, né? E fazer várias seções que são sempre planas. Então, carta aeronáutica não leva em conta a curvatura da Terra e não leva em conta as distorções, porque elas são corrigidas pelas distorções. Então, a carta aeronáutica, para ela funcionar, tem que ser corrigidas as distorções que você teria no globo. Quando o globo ele não é real, então. Quando você pega... Pois é, eu não consigo me desvencilhar do globo, mas uma coisa é certa. Se eu pego uma carta de navegação, as quadrículas são do mesmo tamanho, e elas deveriam aumentar à medida que vai para as bordas. Mas elas não são, porque elas são corrigidas das distorções que elas têm. Então, eu não sei se a Terra é plana ou se é um globo, mas isso eu tenho certeza. As cartas são planas. As cartas são planas. São. Interessante. Os três, né? São planos. O Brasil é coberto por várias cartas separadas, já justamente por isso. Né? Que é para você corrigir as distorções e fazer elas de uma maneira quadradinha, que dá para você fazer a navegação sem ter que enfrentar as distorções. Luiz, eu vou colocar essa imagem só para você comentar para a gente da projeção cônica. Ela aí. Já está aparecendo? Já tá vendo. Eu estava com outra tela aqui aberta enquanto eu falava, mas agora está aparecendo. Estou vendo sim. Uhum. Então é uma coisa esquisita, assim, né? Eles projetam como se fosse um cone na bola. Isso, é bem isso daí mesmo. É bem isso daí. Então você vê que aonde que esse mapa funciona? Ele vai funcionar onde as distorções são as menores, onde ele se representa mais plano. Né? Porque, como você está vendo nessa imagem aí, ela tem distorções. E a ponta do cone, a saia do cone, você tem que descartar. Né? E aí você fica só com uma carta plana com as distorções corrigidas. Ou então onde as distorções são desprezíveis. Entendi. Agora, se fosse para navegar com a bola, é impossível. Se você usar se realmente for um globo, que não dá para ver, né? Num mapa plano você não consegue ver se é um globo. Mas se realmente for um globo, e você tiver um mapa desse que você está vendo aí à direita, você vai ter que, puxa vida, a cada milímetro você vai ter que colocar um aditivo matemático de escala, de distorção, né? De contorno de continente e tudo, porque por ser uma projeção do jeito que você está vendo, ela distorce. Entendi. Muito, muito relevante essa informação, mas uma informação muito importante. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Alexandre, do canal Terra Plana Evidências Oficial. Ele quer saber como que funciona o piloto automático, se tem alguma correção de curvatura. Ele está perguntando aqui do piloto automático. Pois é, piloto automático tem vários tipos de piloto automático. Em aviação as coisas não são muito simples, mas é o seguinte, vamos lá que um piloto automático ele seja um piloto que seja capaz de segurar 3 eixos do avião. Beleza, você ligou o piloto automático, ele vai manter a proa, altitude e nivelamento das asas. Pronto, não vai fazer mais nada. Agora, se você tiver um sistema de navegação acoplado a esse piloto automático, o piloto automático pode seguir o que está programado no sistema de navegação. Bom, então você chega lá e fala, olha, eu estou indo da cidade A para a cidade B. E a minha alternativa é a cidade C. Então você coloca lá A, B e C, cada um com a sua coordenada geográfica. E o piloto automático estiver acoplado a esse sistema de navegação, ele vai sair da cidade A, vai passar em cima da B e vai para o lado da C, sozinho. Ele troca de proa. Entendeu? Isso é navegação lateral. Ele faz curva, ele viaja, o nariz do avião vai para a esquerda e vai para a direita.
navegação lateral. Agora tem navegação vertical, que são os vertical profile. Que aí você vai inserir, além de pontos na carta, você vai inserir as altitudes onde você quer que o piloto automático passe naqueles pontos. Entendeu? Entendi. Você quer que ele passe em A a 10 mil pés, mas em B você quer que ele passe a 15, aí você programa, ele vai fazer a navegação lateral, fazendo curva para um lado e para o outro, e vai fazer a navegação vertical subindo ou descendo. Entendeu? Então o piloto automático ele faz isso, ele controla os 3 eixos do avião, e se ele tiver acoplado a um sistema de navegação, ele vai seguir a navegação. Agora, isso aí pode ser desde muito simples até muito complexo. Né? Informações de altitude, de nível máximo, nível mínimo, velocidades e tudo. Entendeu? O piloto automático é isso. Tá ótimo. Vou fazer uma outra pergunta aqui, que o pessoal tem muita curiosidade. Teve uma que o irmão Flávio mandou, ele perguntou assim, se é verdade que antigamente existia um disco de papelão para fazer o cálculo de distância e planejamento de voo. Eu não sei se o senhor é dessa época ou se já ouviu falar nisso. Disco de papelão seria o computador de voo para a gente fazer os cálculos de voo? Se for isso, é verdade. Só que cálculo de distância. Não, cálculo de distância não. Não. Então, computador... Para o que é isso? Olha, o que eu posso dizer que está mais próximo disso daí a gente chama de computador de voo, que nada mais é do que uma régua aritmética. Entendi. Consegue corrigir algumas coisas de velocidade, as influências de algumas grandezas da termodinâmica na velocidade, para temperatura, nível de voo. Ali aquela reguinha, que é um círculo, né? Alguns círculos assim você consegue usar. Agora, esse de papelão aí eu não conheço, não. Acho que eu não sou tão velho assim. Não, ótimo. Passar para a próxima aqui. Sobre o GPS, muita gente tem dúvida. Quando que foi disponibilizado o GPS para aviação comercial? E como que ele funciona? Se existe perda de sinal nos oceanos? E se o senhor chegou a voar muito antes do advento do GPS? Pois é, perguntinha bacana, comprida, né? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, se quiser que eu faça em partes. Não, eu vou fazendo. Se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda a lembrar. Tá ótimo, então. Voei bastante antes do advento do GPS. Voei lá em 94, não tinha GPS em 92, a gente tinha que ir de uma localidade para outra, usando os ADFs, usando as rádios, as broadcasts, rádio Tupi, AM, rádio Bandeirantes, não sei da onde. Então tem as frequências, sistema de ADF, você consegue sintonizar as rádios, e aí você escuta a rádio, você escuta a música, você escuta o cara falando, e o ponteiro do ADF ele tenta apontar para aquela estação. Geralmente ele fica oscilando, né? 20, 25 graus para cada lado da onde está a torre, ou seja, não há precisão. Tem os ADFs mesmo, que são os ADFs aeronáuticos, tem os VORs, que são bons também, aí já ficou bacana, mas eu voei bastante assim, na bússola, antes de GPS. Lá para 99, 98, 99, começaram os primeiros GPS disponibilizados aqui no Brasil. Aí era um show quem tinha aquilo no avião, né? Garmin 100, umas coisas bem antigas. E é até a propósito, porque os GPS eram instalados no avião, mas eram proibidos eles serem acoplados ao piloto automático. A gente tinha que usar GPS standalone, que ele ficava sozinho. Como se fosse mais um instrumento, assim. Mais uma indicação. Indicação. Então, mas sem ser essencial. Ele não era essencial. Certo. Ele não era essencial. Tanto que a aviação toda estava aí já antes do advento do GPS. Mas para mim ajudou bastante, porque eu voava já um avião de alta performance. Naquela época eu voava o Mitsubishi, que é um turbo-hélice muito rápido. Então, às vezes eu me atrapalhava um pouquinho nas descidas, porque eu estava numa altitude, tinha que chegar na cidade em determinada altitude bem mais baixa, e como eu não sabia a distância exata, eu não tinha a distância exata, porque os VORs não entravam, os DNS que mostram as distâncias demoravam para entrar, eu tinha que calcular assim meio que no olho, sabe? Então tá, aqui 80 milhas eu vou descer a 3 mil pés por minuto. Se eu atrasar muito, se eu chegar a 60 milhas, eu tenho que passar para 4.500 pés por minuto. Então, geralmente, eu tinha que fazer algum ajuste de altitude e de aproximação. Mas o piloto quer ser preciso, né? Eu gostaria de descer certinho, economizando combustível, e descer num perfil constante. Com o GPS eu conseguia fazer isso, porque ele me dava a distância certinha. E eu conseguia ajustar as proas também, mas era por coordenada geográfica. Eu enfiava uma coordenada geográfica e inseria nele. E aí, a partir de... Não tem precisão exata das datas, porque isso aí tem publicação. Mas em 2002, 2003, era vetado, não podia em aviação comercial. Depois foi começando a ser gradualmente liberado. Aí o DAC, né, que era o órgão que cuidava disso, começou a autorizar alguns sistemas de piloto automático acoplado ao GPS, mas só para navegação em rota. Depois algumas empresas de operação comercial começaram a fazer algum procedimento GPS em determinadas localidades, que eram poucas as localidades onde tinha
publicação oficial de procedimento GPS, e assim foi uma coisa paulatina, não tem uma data específica. Hoje... Início dos anos 2000, na verdade, né? Hoje em dia tem procedimento GPS, GNSS aí, de precisão, acoplado no piloto automático para quase todas as localidades do Brasil aí. Só para esclarecer algumas pessoas no chat, eles estão perguntando o que significa GPS. Atualmente, Global Position System. Mas o GPS ele foi criado como Ground Position System. O G sempre foi ground, solo. Sim. Sistema de posição no solo, pessoal. Esse global veio bem depois. GPS, Ground Position System. Sistema de posição no solo, na terra. Depois, né, com essa história do globo aí, mudaram para global, mas foi uma coisa forçada. O irmão Flávio, do canal do Evangelista Flávio, que tá no chat, ele entende bem dessa parte também. E ele até tentou fazer rastreamento de aviões por GPS, só que não tem como, né? Porque no oceano é um problema, né, comandante? O sinal do GPS, ele começa a perder a precisão nos oceanos, não é isso? Não só nos oceanos, mas nos voos em rota também. Os aviões modernos, os aviões que voam atualmente, excluindo os mais antigos, eles têm um sistema de sintonia automática de navegação. Então, se o sinal do GPS está começando a cair, ele troca automaticamente. Troca para o VOR, troca para o ADF, usa o GPS 1, usa o GPS 2, ele faz a sintonia dele automática. Você consegue monitorar isso em uma das páginas do FMS. Mas, quando você está voando o GPS, que você precisa do GPS, e você vai fazer um procedimento GPS, em Vitória, por exemplo, tem procedimento GPS, você tem que monitorar a acuracidade daquele GPS, porque à medida que você vai se aproximando de Vitória, ele vai aumentando a acuracidade. E à medida que você vai se afastando, essa acuracidade dele vai relaxando, ele vai perdendo, ele vai ficando com low position accuracy. Às vezes ele... como se fosse o GPS do celular, um exemplo, quando você está offline, que ele te dá aproximado. É uma boa analogia. Porque assim, às vezes eu tô na estrada, né? Do celular, acho que os globistas, eles nem discutem, porque é lógico que é óbvio que é triangulação por antenas, tanto que quando eu pego estrada, sempre eu perco o sinal nos mesmos trechos. Se fossem satélites, eu não perderia o sinal, ele não ficaria mais fraco e muito menos nos mesmos trechos. Então o que acontece? Eu tô lá na estrada usando o GPS, tá ok. Tô perto da cidade, tem antenas, ele tá ok. De repente eu perco. Mas assim, ele continua lá, ele continua me dando aproximadamente onde eu estou. Perde a accuracy. Accuracy significa precisão, né? Significa acuracidade. Acuracidade. Então, no voo, seria a mesma coisa, né? Você saindo do continente, praticamente você perde a acuracidade aí do GPS. Você não precisa estar em cima do oceano. Entre uma cidade e outra, a seleção de acuracidade do GPS é automática. Ele já muda sozinho. Mas eu não sei se o sistema dele é programado para isso ou se ele vai perdendo a capacidade de fazer a triangulação com precisão. O que de fato ocorre é que ele perde a precisão. Ele perde a precisão. Perde a precisão a ponto de falar assim, não confie mais em mim. Arruma outro parâmetro para você comparar a sua navegação. Então, isso é totalmente incompatível se fossem satélites. Porque você teria que até ter menos interferência. Você tá, assim, por exemplo, sobre o oceano. Em vez de perder a precisão, ficar sem confiabilidade, você teria que ter uma precisão maior, porque você não teria nenhum obstáculo para atrapalhar, nada para refletir as ondas. Ele teria que ficar com uma precisão até maior, e não menor, não perder. Então, para quem sonha com satélite, aí ficou meio complicado. Realmente eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Porque o GPS ele tem uma janela de monitoramento de satélite. Se ele está com 3, 5, 10 satélites, você consegue ver, né, que ele está conectado ali, mas é uma indicação. Não sei se são antenas de telefonia ou se são satélites. Ele mostra ali, tem satélite, estou conectado. Mas às vezes, mesmo conectado, você recebe uma mensagem de low position accuracy. E depois ele se recupera sozinho, vai sozinho. E se você tiver essa mensagem próxima a um procedimento, você tem que arremeter. Você não pode fazer o procedimento GPS se o GPS estiver com a acuracidade baixa. Nossa, então o GPS, em diversas situações, ele está com a acuracidade tão baixa a ponto de ter que arremeter. Pode acontecer. Geralmente está relacionado com a antena. Se você tiver um problema desses, alguma coisa danificou a antena lá no seu avião. Agora, vou fazer uma explicaçãozinha rápida aqui, o que é acuracidade e o que é precisão. Se você imaginar que você vai atirar com um rifle num alvo a 30 metros, aí você mira bem na mosca. Aí o tiro pega embaixo e à direita. Aí você dá 10 tiros, todos pegam embaixo e à direita, apesar de você estar mirando bem no alvo, bem no meio do alvo da mosca. Todos os tiros pegaram para baixo e à direita, agruparam ali. Então a sua arma ela tem precisão. Ela vai errar toda hora do mesmo jeito, mas ela não tem acuracidade porque ela não está acertando aonde tem que acertar. Então, a acuracidade é você acertar no alvo toda hora que você atirar. Aí você vai ter precisão e acuracidade. Então, quando você tem no GPS uma condição que você está com low accuracy, é que ele não sabe muito bem onde ele está. Entendi. Entendeu?
Caramba, pessoal. Aí, ó, para quem acreditava nos satélites, o GPS frequentemente nos voos, ele não sabe onde está. Ele não pode ser utilizado. Ele perde a acuracidade. Ele perde a acuracidade. Aí como piloto, estou olhando para o GPS, eu não sei se ele está conectado com satélite ou se é com uma antena. Uhum. Sintonia. Então, eu não É que assim, a gente não pode. Você não pode afirmar uma coisa com certeza, mas assim, o simples fato dele perder a acuracidade quando se afasta das cidades, assim, já é uma coisa que incompatível, né? Isso acontece. Agora, você está viajando num avião aí, Rio de Janeiro, Recife, por exemplo, você anda assim, milimetricamente em cima da linha. Mas não Então, é por causa do GPS. eu vou. O Flávio, que está no chat aqui, acompanhando do canal do Evangelista Flávio, ele trabalha com rastreamento. Então, por exemplo, ele pode pegar uma empresa que tem uma frota de caminhões, uma frota de 100 caminhões, e instalar um dispositivo que ele é rastreado pelo GPS, certo? O dono da empresa ele vai ter interesse nisso. Você vai lá e marca, você consegue rastrear os 50 ou 100 caminhões da frota. Então ele vai lá e vende esse produto. Certo. Quando surgiu o GPS, ele falou, vou colocar nos aviões, porque até hoje eles perdem aviões, por incrível que pareça, né? Chegam a perder Boeing, não sabe onde caiu, some, cara. Aí ele falou, eu vou oferecer isso para as empresas aéreas. Aí falaram para ele, mas não tem como. Ele, mas ele acreditava em satélite, né? Isso faz uns 10 anos, não sei, mais de 10 anos. Não, mas por que não dá certo? Não, com o avião não dá certo, esquece, com o avião não dá certo, não dá pra fazer. Aí, mas não é GPS? Não, mas não dá pra fazer, não tem como e não fez, entendeu? Então agora tá explicado. Não tem precisão. Ele perde a precisão. Mas como que o avião navega precisamente em cima de uma linha, que se você vê que ele passa ali cravado toda hora? É que o sistema de navegação, como eu te falei, ele é um computadorzinho bacana. E ele usa todos os sensores que tem de navegação. Então ele não usa só o GPS, ele usa todos. Então se o GPS vacilar um pouquinho, ele usa outros. E assim ele mantém o sistema do avião, mantém uma grande precisão e acuracidade de navegação. Uhum. Agora, uma coisa é certa, se você está em cima do oceano voando um Airbus e você precisa enviar a telemetria do avião para o operador ou para o fabricante do avião, via ACRS, você geralmente usa o VHF, ou então telefonia. Mas satélite, o pessoal diz que é muito caro, tal, e eu nunca vi também. Entendi. Entendeu? Então mais uma questão aí bem relevante, né? Essas coisas pra gente bater o martelo e falar, não, é assim mesmo, depende de uma pesquisa aprofundada nisso e para entender direitinho, para falar, olha, não, realmente... Não, mas já levanta grandes suspeitas, né? Mas... Porque acontece igual acontece com o GPS do celular, que é triangulação de antenas, acontece a mesma coisa. Acontece. Então, você recebe a mensagem do próprio GPS, low position accuracy é uma coisa comum de acontecer. Opa, deixa eu agradecer mais um superchat do canal The Questionators, que é do professor Christian e do professor Irã. O like tá de graça. Obrigado, professor Christian. Obrigado aí, professor Irã, pelo superchat. Eu vou aproveitar, agora que a gente já praticamente desmistificou o GPS, tem muito globista chorando, mas não fiquem tristes, a Terra plana é um bom lugar para se viver. Eu vou perguntar como que é o funcionamento do famoso Adiru. Que os globistas, eles gostam de invocar o Adiru, né? Se é levado em consideração algum suposto movimento da Terra. Pois é. Eu vou até compartilhar a tela para pegar aqui o conceito básico do Adiru, mas pode ir falando, comandante. Beleza. Essa coisa aí é muito complexa também. Não o Adiru em si, mas essa história de falar que o sistema ele é sensível à rotação da Terra. Olha, até o termo Adiru era uma coisa um pouco nova para mim, porque eu conhecia esse termo como IRS, que é o Sistema Inercial de Navegação que eu usava quando eu voava Fokker 100. Mas ele é chamado também de Air Data International Reference System. Então, IRS. É o Adiru. Porque tem o Air Data que fica Adiru, né? Vamos lá, eu vou tentar explicar isso com rapidez aqui. O Adiru é uma calculadora bacana. Em outras palavras, ele é uma calculadora bacana, porque ele é um sistema de computador que recebe e processa informações de vários sensores, sensor de temperatura, sensores de pressão, ele recebe inputs de outros computadores, e no fim da história ele transforma tudo isso de unidades de laser, de unidades de giroscópica laser, ele pega todas essas informações e compila tudo aquilo e transforma em informações para o piloto, de velocidade, de ângulo de curva, de giro, enfim. Uma porção de coisas fundamentais para o voo. Agora, eu já vi vídeos no YouTube do próprio fabricante do sistema inercial dizer que aquele sistema inercial ele está fazendo aquilo lá por causa da rotação da Terra. Não é verdade.
Não é verdade. Eu até queria acrescentar, só fazer um parênteses na sua explicação. Eu também não acredito que tenha qualquer relação com rotação da Terra, porque o princípio do giroscópio, até coloquei essa anotação aqui na tela, o princípio do giroscópio por feixe de laser, ele vem justamente da patente oriunda do experimento de Michael Swain Morley, que nós estávamos falando no começo da live, que ele não detectou nenhum movimento orbital da Terra. E hoje, várias patentes utilizam o interferômetro de Michael Swain Morley para medir até mesmo pequenos deslocamentos em escala subnanométrica, mas jamais foi detectado qualquer movimento da Terra. Então não teria o menor sentido você utilizar alguma coisa que vem da patente que não consegue detectar o movimento da Terra para detectar o movimento da Terra. Seria até controverso. É claro. É por isso que eu falei naquela história de manuais do fabricante e manuais que o FAA homologa. Ou seja, você pode escrever o que você quiser. Mas a verdade é outra. No meu entendimento, o ADIRU, ou a IRS, ele tem sensores giroscópicos a laser. Por que sensor giroscópico a laser? Simplesmente porque ele é mais bacana, ele vai funcionar melhor, ele é mais preciso e não tem peça móvel. Eu já voei um avião que tinha um giro que chamava C-14, que era um eixo metálico girando. Então, se você desligasse ele, que ele viesse desacelerando aquele eixo e mexesse no avião, tratorando para poder do hangar, ele entortava o eixo. Aí você tinha que comprar uma outra unidade daquela, né? Geralmente a gente usava aquilo para o horizonte. Então puseram o laser para quê? Para evitar o contato físico. Muito melhor, muito mais eficiente, mais preciso. Beleza. Ele tem os acelerômetros também. O que é acelerômetro? Ele percebe se você... Ele é sensível à aceleração. Se você anda para frente aumentando a sua velocidade pisando no acelerador, ele entende que você está acelerando. Ou o contrário. Ou lateralmente. Então ele tem acelerômetros também. Quando a gente chegava para voar o Fokker 100, o que a gente tinha que fazer era inicializar o sistema. Beleza. Como que faz para inicializar o sistema? Tem que estar com o avião parado. E aí, liga lá, ele vai girar, tem os tempos. Outra coisa, eu ouvi fabricantes aí dizer que o tempo de alinhamento próximo ao Equador e longe do Equador é diferente. No caso do Fokker, pode até ser, mas no caso do Fokker 100, que é o que eu conheço, o tempo era o mesmo em qualquer lugar. Eu tenho um manual aqui também. Então tinha um alinhamento completo, o full align, que demorava 10 minutos. E tinha o quick align, que demorava 30 segundos. Beleza. O avião tem que estar parado. Ele não pode estar se movendo. Beleza, ele alinhou, a pessoa fala aceleração da gravidade. Não tem aceleração da gravidade. O que o ADIRU quer é ver que está parado. A partir daquele ponto zero parado, ele sabe se você está acelerando para cima ou para baixo, para te dar razão de subida e descida. Uhum. E aí ele faz a computação de quantos pés que você subiu, de quantos pés que você desceu, e vai mantendo aquilo tudo numa memória. Outra coisa. Dizem que, eu já ouvi pessoas dizer que o ADIRU sabe onde ele está, devido à rotação da Terra, ele sabe a proa do avião. No Fokker 100 não é verdade. Você tem que dizer para ele que proa que ele está. Olha. Então isso já é mais um mito que tá caindo aqui nessa live. O problema, Gilberto, é que o sistema inercial ele é um sistema que tem um backup de memória. Então, uma vez que ele sabe onde ele está, você foi lá e inseriu. Tem um manual também. Ainda está escrito bem claro assim. Só vai ter indicação de proa magnética se você inserir. Mas como é que você insere? Você sabe. As cartas de aeroporto têm as indicações, os spots. E outra coisa, o sistema auto se alimenta. Ele sabe que pista que você está decolando, ele sabe que orientação que é aquela pista, precisamente. Então, à medida que você voa, ele vai dando distorções. Mas se você desligar o ADIRU para voar só amanhã, ele sabe onde ele parou, porque tem memória. Ah, tá vendo? Não precisa botar HDG. Precisa. Na verdade, ele está lembrando a de ontem, que pode estar defasada. Ah, entendi. Perfeito. Entendeu? Então, como eu gostava de precisão, quando eu fazia o alinhamento do Fokker 100, eu sempre fazia um alinhamento completo. Aí ele me dava uma coordenada geográfica baseada na memória de ontem, que eu não aceitava, porque na carta de aeroporto tem o spot onde você está parado e tem a coordenada. Aí eu inseria a coordenada e falava, precisamente, Fokker 100, você está aqui. Inseria, dava um enter e falava, precisamente a proa é essa. Beleza. E aí eu saía com o sistema alinhadinho. Então, o ADIRU é isso. Pô, perfeito. Assim, se usasse um giroscópio mecânico também, é óbvio que ele não vai detectar rotação nenhuma, né? Não, tem alguns experimentos que os giroscópios eles não detectam a rotação da Terra. Sim, nós temos experimentos. Eu até fiz um vídeo sobre aquele documentário falacioso do Netflix. E nesse vídeo nós colocamos um experimento, uma time-lapse, e não detectou movimento nenhum. Foram 20 minutos. Não, eu não lembro quantos minutos que foi, mas a gente colocou o vídeo de modo acelerado, mas não detectou nada, zero. Me parece, como é um pré-requisito o avião estar parado, acho que se ele tivesse se mexendo, não alinhava, né? Sim, perfeito. Penso isso. Então o avião estando paradinho, você consegue fazer o alinhamento dos inerciais. Não, bacana, hein? Mais uma dúvida muito bem respondida. Então a ADIRU ele não tem nada a ver com rotação da Terra. Ele, inclusive, vem de uma patente que provou que a Terra não tem rotação, do Michael Swain Morley. Não obstante, eu já vi gente dizer que, inclusive fabricantes de ADIRU, né, que ele é sensível à rotação da Terra.
Eu não acredito, porque a minha verdade é o sistema inercial super maravilhoso que tem no Fokker 100. E esse eu tenho um manual aqui, posso disponibilizar para vocês vão lá e ler. Tá tranquilo, lá tá explicadinho. Depois eu vou pedir esse manual. Eu te mando, tá em PDF aqui, eu te mando. Obrigado. Aí já vai ser mais uma prova contrária às alegações dos globistas. É, Essa patente, eles, até hoje, várias patentes com base naquele experimento utilizam o interferômetro para medir pequenos deslocamentos em escala subnanométrica. Então, só que nunca foi detectado movimento de rotação da Terra. Isso é apenas uma teoria que jamais foi comprovada. Então, pois é. Isso aí o pessoal parece que já sabe lá desde 1887, né? Exato. Então, se nunca funcionou, imagina você colocar isso numa aeronave hoje em dia. Não faria o menor sentido se ele tivesse isso por parâmetro. Ele não tem isso por parâmetro. E o Michelson e o Morley usaram justamente esse teste, né, com laser, né, com luz, né? Exato, com feixes de laser. E repetiram inúmeras vezes não detectaram absolutamente nada. Deixa eu dar uma boa noite aí para nossa amiga Prisca Coco, que está no chat. Agradecer a Prisca que ela divulgou a live no canal dela também. Obrigado, Prisca. Então, estamos chegando, a gente está batendo recorde. A gente teve um pico, acho que de 830 pessoas. E agora faltam 11 likes, não, faltam 10 likes para a gente bater 1000 likes ao vivo. Vai ser o recorde do canal em lives. Então, agradeço a todos que estão deixando o like para a gente bater. Já está quase, hein, 997. Pessoal, agradecer bastante também o comandante. Ele tá meio resfriado, mas mesmo assim tá firme e forte aqui, nos concedendo essa brilhante entrevista, trazendo muita informação. Atingimos 1000 likes. Parabéns. Nós batemos o recorde do canal ao vivo. Nunca a gente conseguiu bater 1000 likes ao vivo, né? Ultimamente faz tempo que eu não faço live. Então, agradecer imensamente a presença de todos mesmo. O pessoal participando bastante no chat. Eu quero perguntar para o comandante se ele aguenta ficar mais alguns minutos, só para mais algumas questões, ou se já tá perdendo a voz. Como que tá aí, comandante? Não, tá tranquilo. Eu tô tomando fiz um bule de chá aqui, tô tomando um chazinho. Tá tranquilo ainda. Eu podendo contribuir, eu fico muito feliz. Bacana, eu tô no chat também. Tem muita pergunta vindo por WhatsApp, pessoal. Eu tô tentando olhar o chat e o WhatsApp ao mesmo tempo. E vamos lá que a gente vai tentar fazer todas. Eu só vou seguir uma sequência aqui. Caso falte alguma pergunta, não se preocupem, a gente vai ter outras oportunidades. Eu vou perguntar para ele como que se dá o funcionamento do altímetro. Se o altímetro ele é sensível apenas à pressão atmosférica ou se ele considera a famosa gravidade. Então, se o comandante puder explicar para a gente o funcionamento do altímetro. Olha, o altímetro é um instrumento sensível apenas à pressão atmosférica. Só a pressão atmosférica, mais nada. Então, ele voa, ele mantém o avião, manda informações, inclusive, para o sistema ADC, o Air Data Computer, só baseado nas diferentes pressões atmosféricas. Não a história de gravidade, não. É simplesmente uma invenção. Uma coisa que não tem. Gravidade não está provado se existe, não sabe. Ninguém sabe o que é. Teve até uma entrevista do Neil deGrasse Tyson que ele fala, eu não faço ideia do que é isso, próxima pergunta. E depois ele até tenta explicar, só que ele fala que não dá para explicar a explicação. Que bom, né? Porque se ele falasse que tem uma explicação para a gravidade, eu ia prestar atenção também, humildemente, sabe? Ia tentar entender o que ele está dizendo. Mas não tem explicação para a gravidade. Até aquilo que eu falei do experimento super intrigante do professor Brian Cox, ele, naquela câmera de vácuo, ele solta uma pena e uma bola de boliche que descem juntas. Olha, aí eu fiquei na dúvida justamente com a segunda lei de Newton, porque a segunda lei é que força vezes massa e aceleração. Mas se a massa não está fazendo efeito nenhum, como que tem gravidade, então? Né? Então, deixa essa discussão de gravidade para lá. Mas que o altímetro não usa gravidade, isso eu tenho absoluta certeza. Ele usa pressão atmosférica. Não, perfeito. Então, só para ficar claro, o altímetro é exclusivamente pressão atmosférica. Esqueçam a Deus a gravidade. Isso é filosofia de boteco, cara. Isso aí ninguém consegue explicar. Eu quero agradecer o Gabriel Donato pelo superchat. Muito obrigado, Gabriel Donato. Ele está parabenizando a gente pela live. Eu vou aproveitar, fazer uma divulgação, pessoal. Divulgação rápida. Tem um canal novo que é muito interessante, que é do professor Irã e do professor Christian. O professor Irã é professor de geografia e o professor Christian é professor de química, é o químico da Terra plana. Chama The Questionators. Sempre tem lives assim, mas bem ricas mesmo nesse canal. Eu tô colocando aqui o link, The Questionators, tô colocando o nome do canal e o link. Vale muito a pena. Eu tô acompanhando, eu acompanhei a primeira live deles. Acho que o canal surgiu esse mês, cara, acabou de surgir. Eu acompanhei a primeira live deles, tô sempre acompanhando quando possível, porque são dois professores muito qualificados, então você vai ter informações assim de alto nível. Então, tô colocando aqui, se inscrevam no canal The Questionators, que é muito bom mesmo.
Então, só fazendo esse parênteses aqui, uma outra pergunta do Alexandre do canal Terra Plana Evidências, não chega nem a ser uma pergunta, é mais um comentário, né? Sim. Se existisse uma comunicação por satélite, se toda a comunicação fosse gravada, fosse registrada, não seria necessária a caixa preta, certo, comandante? É uma observação muito boa, porque quando dá um problema, mesmo os aviões, como os Airbus, que periodicamente eles emitem toda a telemetria e toda a conversa do cockpit, que são os FDR e tudo, quando cai um avião desse, tem que buscar a caixa preta, porque na verdade ele não transmitiu, né? Na verdade, então, porque a caixa preta, ela existe até hoje. Então, você não tem a comunicação, assim, ela não é toda registrada. Senão, hoje em dia, em 2019, a caixa preta seria dispensado, correto? É interessante isso, porque se o avião ele é capaz de transmitir automaticamente toda a telemetria do voo, o tempo todo, e toda a conversa do cockpit, todos os sons que estão no cockpit, teoricamente não ia ser necessário a caixa preta para arquivar e gravar esses dados todos, né? Perfeito. Boa observação aí do Alexandre, canal Terra Plana Evidências Oficial. A caixa preta, atualmente, ela seria dispensável. Não tem essa daí. Tem que ter a caixa preta para ela registrar lá, porque não transmite. Não transmite. Olha lá, pessoal, mais um ponto negativo aí pro modelo Globo e seus satélites. Até existe a transmissão, mas ela não é completa e ela não é precisa. Eu vou contar um caos, né? Porque essa história a gente não tem como oficial, também não vi isso oficialmente. Mas teve um colega que teve um problema numa empresa porque ele brincou com um colega de voo. Ele foi lá e apertou o botão de teste de fogo no motor. Aí tocou uma campainha. Aí o colega assustou. Eu não sei se isso é verdade, mas me parece bem lógico. Aí tocou a campainha e o colega só pegando fogo. Não, eu que apertei aqui só para brincar. Mas aí o alarme foi enviado para o fabricante do avião. E aí na hora que pousou, o pessoal quis saber do relatório, né, o que tinha acontecido que deu alarme de fogo no motor. Então, eventualmente, problemas podem ser enviados e são enviados sim. Só que não há confiança nisso, né? Que ele emite toda hora, o que ele emite de cima do oceano, por exemplo. Interessante. Vou agradecer mais um superchat aqui do Ronaldo Paixão. Obrigado, Ronaldo Paixão. Ele fez a seguinte pergunta: como os primeiros aviões corrigiam a curvatura? Na verdade, avião é airplane, né? Airplane você tem aquela, quase que uma indicação de um voo sobre um plano. Então, nunca nenhum avião corrigiu a curvatura, correto, comandante? Correto. Dos que eu voei, eu nunca vi corrigir curvatura, não. Porque seria uma baita de uma correção, né? Quase 1 quilômetro a cada 111 quilômetros, teria que literalmente contornar a bola. Na minha última viagem, eu perguntei pro piloto, né? Saí por último aqui do avião para perguntar, né? Aí eu perguntei pro piloto. Falei, eu queria te fazer uma pergunta. Se o senhor precisa contornar a terra-bola ou se é uma terra plana. Ele assim, pelos mapas que eu estudei, eu preciso contornar, mas eu tô consciente aí do movimento da terra plana. Ele ficou meio em cima do muro, assim, né? Ou seja, pelo que ele aprendeu, é uma bola. Mas não tem como, né, ele falar que tem que contornar. Ele não falou que tinha que contornar. Eu vou te explicar a minha situação. Eu nunca fiz correção, nunca fui capaz de perceber a automação do avião fazendo correção de curvatura. Porque, mesmo que eu não tenha a capacidade física de perceber que o avião está fazendo uma correção, talvez eu pudesse ver em algum instrumento que ele fez uma correçãozinha de altitude, né? Mesmo falando altitude e pressão é a mesma, a variação é a mesma, tá, mas lá embaixo ia ter que ter alguma mudança. Eu nunca percebi o avião fazer sozinho ou exigir que eu fizesse uma mudança de correção de altitude para corrigir curvatura. Assim, às vezes que eu viajo, é uma impressão assim que parece um plano até feito por máquina, né? A terra é tão plana que parece que foi planificada mesmo, aquela terraplenagem, né, que o pessoal faz. As primeiras vezes que eu viajei, quando criança, é como se você aprendesse uma coisa na escola e no mundo real fosse outra totalmente diferente. E você fica com a mente meio bugada, assim, que o pessoal fala, né? Dá até um tilt. Você fala, pô, mas que estranho, porque aquele terreno plano infinito, assim. Tem até umas imagens que eu posso mostrar aqui, que os pilotos, tem muitos pilotos, né, que estão bastante desconfiados. E eles estão fazendo algumas filmagens até com lentes super zoom, aquelas lentes Nikon, tal, super zoom, e eles estão usando filtros infravermelho também. Então, hoje em dia, a gente tem muitas imagens em alta altitude, alcançando, não diria nem centenas de quilômetros, tem umas que estão alcançando até milhares de quilômetros. Eu vou aqui para mostrar para vocês. Eu fiz, com essa coisa de sensoriamento remoto, eu fiz uma especialização bastante bacana e bem extensa, em sensores de imagem. Né? Então, eu vou te dizer e dar um conselho para o pessoal que o mais importante quando você for fotografar é você ter certeza de que a sua lente não é uma grande angular e que ela não tem que ela não tem aquela distorção do fisheye ou ser uma grande angular. Agora, se você tirar uma foto infravermelho, como essa que você colocou aí, que parece ser
infravermelho. Essa parece ser infravermelho mesmo. Então, você não, sem infravermelho, sem RGB, isso não vai interferir. Agora, se a lente tiver algum tipo de ângulo, aí você vai ter curvatura na imagem, porque a coisa está na lente que você usa. Então, tomar esse cuidado na hora de fotografar. E GoPro nem pensar, né? Apesar de que... GoPro nem pensar. Um canal opositor ao nosso aí, outro dia colocou uma GoPro que a 20 km estava mais curvado do que aquela imagem de CGI da ISS, e ainda ficou bravo que a gente questionou. Eu falei, pô, mas a Terra virou uma bola a 20 km e na ISS não é assim, naquele CGI horroroso lá, que a gente consegue fazer até em software gratuito, aquele CGI. Eu tenho uma experiência bacana com a GoPro, porque eu precisei acoplar uma GoPro a um sistema Vant, e eu precisava tirar a lente grande angular. Então eu consegui, tem um kit que o pessoal vende, eu tenho até as imagens aqui, que é o kit que você substitui a lente angular da GoPro por uma plana. Então isso dá para fazer também, mas a GoPro é essencialmente a fisheye, né? Ela distorce. Uhum. Então aqui uma outra imagem, provavelmente com infrared, é assim, é impressionante, né? É um terreno, é como se fosse planificada por máquina a Terra, um negócio, você vê um terreno assim, um plano infinito, o horizonte também, um plano perfeito, e eu ficava pensando, falando, nossa, que estranho, né? Isso aí parece o aeroporto de Miami. Deixa eu ver se tem o local. Na foto anterior, para vocês terem uma ideia, ele tá pegando aqui 1.600 quilômetros, 1.000 milhas. 1.000 milhas. Ele conseguiu pegar 1.000 milhas aqui. Impressionante. No horizonte, se passar a régua aqui, não tem zero curvatura. É isso daí. É a mesma impressão que eu tenho. Então, quando... Aqui também ele faz uns cálculos, né? 1.006 milhas. 1.006 milhas, aquela primeira imagem. Então, assim, não tem limite. O limite é praticamente a densidade atmosférica e a posição do observador, né? E a altitude do observador. Quanto mais altitude, mais visão do horizonte você tem, porém você vai perdendo a qualidade. Tem alguns fenômenos ópticos que acontecem dentro da atmosfera, às vezes a gente tem que levar em consideração. Né? E varia de um lugar para outro também. Aqui eu tenho um exemplo de fenômeno óptico. Um horizonte, por exemplo, aqui você tem... Foi uma timelapse de um único dia. Aqui você tem o horizonte, você não consegue ver muito bem, dependendo do horário. Praticamente sumiu aqui umas casas que tinham aqui nessa ilha. Só que dependendo do horário, aqui, ó. E não adianta dar zoom. Se você tiver com o telescópio ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer essa ampliação da imagem que você está tendo de acordo com as condições atmosféricas do momento. Mas chegou agora que apareceram, ó. Aqui, ó, a câmera estava no tripé, tá vendo? Aí apareceram aqui as construções. Melhorou um pouco as condições atmosféricas, aí sim. Aí você consegue, com uma lente super zoom, aproximar nas construções, nos prédios. Sendo que a mesma imagem, no mesmo dia, no mesmo local, com o tripé fixo, tem vídeo aqui na timelapse, ó. Fundo aí, apenas um único dia, o horizonte ele muda aqui, ó, praticamente sumiu, você não consegue ver nada. Aqui você já consegue ver. Então, os globistas, eles confundem com curvatura, isso é impressionante. Ele, nem se eu tiver uma Nikon eu consigo trazer o horizonte. Depende das condições atmosféricas. Quando acontece isso comigo, eu tento explicar e mostrar para a pessoa outras coisas que ela não está levando em consideração por ignorância, mas ignorância no sentido literal. Sim, ignorância de desconhecimento. Porque eu já tive vezes de eu estudar algum estudo científico que eu não tinha matemática para entender aquilo, ou então que eu não tinha a capacidade de dominar a parte da física para entender aquilo. Eu tinha que procurar um professor de matemática, um professor de química, de física, para o cara me explicar aquilo ali. Então, às vezes a pessoa, nesse caso que você está falando, a pessoa briga e reclama, mas ela não tem noção que tem a densidade do ar varia muito, a densidade varia o tempo todo. A densidade devido à umidade relativa do ar que muda, o ar mais seco ele é mais denso, mais úmido ele é menos denso, a pressão atmosférica varia o tempo todo. Isso aí tudo influencia na difusão da luz, na refração da luz, o ângulo de luminosidade que o Sol está fazendo, se está no ângulo nadir, se está no ângulo oblíquo, tudo isso daí acaba interferindo no resultado da imagem que você tem. Perfeito. É uma coisa, é um fenômeno de luz, né? Exatamente. Então, a pessoa não tem esses conhecimentos, você tem que calmamente tentar explicar e falar, olha, considere que tem isso, a umidade relativa vai fazer a refração aumentar, a difusão aumentar, a pressão atmosférica influencia. A gente tem maré barométrica. Tem 2 maré barométricas. Pouquíssimas pessoas já ouviram falar nisso. Né? Toda hora que você vai fazer um agradecimento aqui, interromper só um minutinho, agradecer o Nezara Velvet pelo superchat. Muito obrigado, Nezara Velvet. Yahoo e a Shua fizeram a Terra plana, planinha. Quem são os caras da NASA na fila do pão? O homem quer mudar tudo o que o Criador criou. Exatamente, né? Eles querem negar a obra do Criador. A nossa Terra plana é uma obra do Criador. A nossa Terra ela tem 6.000 anos e ela não é um planeta. Porque planetas são estrelas errantes.
são astros celestes que possuem luz própria. Todos os planetas têm luz própria, senão você não poderia observá-los. Júpiter é praticamente a estrela mais brilhante do céu. Acho que só perde para Sirius. Vênus também está dentre as estrelas mais brilhantes do céu. Então a Terra ela não é um astro celeste com movimento e luz própria, não tem nada a ver. Planetas são astros que pertencem ao céu da Terra. A Terra é uma morada, e é um futuro reino do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que o retorno dele está breve. Então até isso eles querem negar, né? Quando Jesus retornar, eles querem falar que é uma invasão, que é uma coisa de extraterrestre, todas essas bobagens que a gente sabe que não existe. O que existem são anjos caídos, né? Só um parênteses aqui a gente fez. O comandante está explicando essa questão da refração da luz, porque na verdade nós não vemos os objetos em si, nós vemos a luz que refletiu no objeto, no alvo, e retornou até a nossa retina. Então, se a luz ela percorrer um caminho muito longo, com muitos obstáculos, por exemplo, uma grande densidade atmosférica, poeira, muito vapor de água, umidade relativa do ar elevada, ela vai sofrer severas distorções, e você pode até sofrer uma reflexão total da luz, um espelhamento. Então, explica pra gente, comandante, esse fenômeno, como que chama o fenômeno que o senhor estava explicando? Eu estava dizendo que no decorrer de um período de dia, as condições atmosféricas elas variam normalmente bastante. E isso influencia a captura da imagem que você está fazendo. Agora, um dos fenômenos mais importantes é a difusão da luz, né? Sim. O que a gente quer que o senhor explique é a maré barométrica. Pois é. Sempre que a gente vai pousar no aeroporto, a gente tem que fazer o ajuste conforme a pressão naquele momento. Por quê? Porque toda hora muda, frequentemente. Então, existe uma maré barométrica, que acontece, se eu me lembro bem, entre 10 da manhã e 5 da tarde, tem essa maré barométrica que dá o pico mais baixo, e ela muda durante o dia. O que faz a pressão atmosférica mudar? Ciclicamente, eu não sei te explicar, até pode ser um objeto de estudo. Mas, já que ela tem essa maré que muda ciclicamente, ela muda o tempo todo. Então, isso influencia, sim, na captura da imagem que você está fazendo. Principalmente por difusão e refração da luz, né? Então, na verdade, vocês têm que considerar a maré barométrica, que é uma coisa que muda, no mesmo dia, muda várias vezes, correto? Sim, correto. Outra coisa, você, se fizer uma imagem usando um espectro infravermelho, ou near infrared, que é o infravermelho próximo, você não está livre disso. Você não consegue se livrar dessas distorções, dessas difusões e refrações da luz, porque você está usando um sensor multispectral, ou hiperespectral. Porque é simplesmente... Obrigado, Lucas. É simplesmente você conseguiu ver um comprimento de onda que você não vê. O RGB é um comprimento que você vê. É um comprimento que o seu olho é sensível a ele. Se você tiver um comprimento de onda inferior àquele, aí você não é capaz de enxergar. Entendeu? Mas ele continua sendo um comprimento de onda de luz. Entendeu? Então, ainda assim, está sujeito a algumas distorções. Com certeza, nós não temos como eliminar totalmente os efeitos ópticos atmosféricos. O que pode ser feito é minimizar um pouco, né? Tem software que trabalha isso. Uhum. Mas você pode escolher bons horários, uma boa câmera, um bom sensor, né, já que o objetivo é fazer experiências. Eu acho que vale. Sim. Depende muito do horário. Às vezes tem que ficar o dia todo para conseguir um certo sucesso em um teste de curvatura. Certo. Depende do horário, depende da particularidade, peculiaridade do local onde você está fazendo. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a imagem B, ela na verdade ela não é uma estrutura do barco física. Ela simplesmente é um espelhamento da imagem A. Então o horizonte, na verdade, ele está aqui na linha preta e a refração foi tão grande que ocorreu a reflexão total das ondas, de modo que da linha preta para baixo se transformou em um espelho. Isso. Então ele tá espelhando, aqui ó, essa parte escrita está sendo espelhada aqui, ele está espelhando o barco. E as pessoas confundem isso com curvatura, é impressionante. A doutrinação é tão grande que o globista acaba confundindo esse ocultamento com curvatura. Então, é uma questão de entender o que está acontecendo. Eu me lembro que a gente fazia viagem quando eu era criança, a gente ficava olhando, parecia que a estrada ao fundo estava molhada. Né? É justamente o mesmo fenômeno. Uhum. A Joyce, que é física, ela está explicando aqui, canal Infinita Ilusão. Quando a refração ultrapassa o ângulo limite, torna-se reflexão. É exatamente isso, aí vira uma miragem. Isso, ângulo de reflexão e ângulo de difusão. Não, perfeito. Então não existe curvatura, você tem um limite de alcance. Você tem um limite de alcance que vai ser definido pelas condições atmosféricas, pela perspectiva de visão, pela qualidade do equipamento, por inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Então vamos dar sequência aqui. Deixa eu tirar minha tela de evidência, colocar a tela do Luiz. A próxima pergunta, deixa eu entrar aqui no YouTube. A próxima pergunta que nós temos na lista, nós falamos do altímetro. Se o senhor utiliza o efeito Coriolis em seus voos.
força inicial de Coriolis, ou pseudo-força de Coriolis, na verdade não é nem considerada uma força, né? É considerada uma pseudo-força. Se é necessário realizar cálculos nesse sentido, ou se tal efeito é meramente teórico, ou se a pessoa simplesmente aprende que tá só no livro e não é utilizado para nada. Fala um pouquinho pra gente do efeito Coriolis. Pois é, Gilberto, efeito Coriolis para aviação não tem absolutamente nada. Não entra em cálculo, não entra em nada. Quando você está fazendo as primeiras aulas lá de piloto, você estuda efeito Coriolis e principalmente a relação que ele tem com fenômenos atmosféricos. Então diz que as grandes células, as células de desenvolvimento vertical, elas têm um movimento horário num hemisfério e anti-horário no outro. Tá, isso aí cai numa prova, você responde lá. Porém, na prática, você nunca vai levar em consideração absolutamente nada do efeito Coriolis. Aí tem uma outra coisa que fala, olha, se você tiver ter que desviar de uma célula vertical no hemisfério sul, você desvia pela direita. Se for no hemisfério norte, você desvia pela esquerda, porque o sistema roda de uma maneira que vai te afastar do núcleo ou te aproximar do núcleo. Na prática, eu já desviei para lá e para cá, nunca vi nem aproximar, nem nada. Nossa, então é um negócio assim que, se você nunca tivesse aprendido isso, não ia mudar nada. Com certeza não. Com essa teoria furada. A sua pergunta ela foi direcionada, porque ela não serve para nada. Mas realmente, força de Coriolis não serve para nada. Tá no livro, mas assim, é mesmo que se tivesse uma página em branco, dava na mesma. Em termo prático, não influencia em nada na aviação. Agora, eu também quero comentar que eu desmistifiquei na minha mente o efeito Coriolis quando eu estava lavando roupa. Aí eu tirei o tanque, a tampa do tanque, o tanque desceu e começou a girar no sentido horário. Eu pensei comigo, eu vou brincar, vou sacanear, vou fazer ele girar no sentido anti-horário. Aí dei um tapinha na água, a água começou a girar para o outro lado. Então é uma experiência que qualquer um pode fazer em casa. Uhum. Você pode induzir aquela rotação para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ele vai. Entendeu? Mas que tem aquela rotação quando você solta a água, tem. Agora, em voo para avião, o efeito Coriolis não é levado em consideração em momento nenhum. Tem um globista que ele quer porque quer provar a Terra-bola com base no efeito Coriolis. Então ele pega um livro lá, ele pega um livro da biblioteca, olha, tá aqui no livro, vocês não estão vendo. Aí fala, não usa pra nada, não usa na aviação e na questão, por exemplo, militar, para tiro, você usa só o efeito Magnus. Ele não consegue entender que o efeito Magnus, por ele ser, sei lá, 100 vezes mais relevante, você nunca vai considerar o efeito Coriolis. Por exemplo, o efeito Magnus, ele te dá uma distorção de 1 metro, um exemplo, vai. E o efeito Coriolis de 5 centímetros. Então, os 5 centímetros ele vai estar dentro desse 1 metro. Você nunca vai considerar. Você sempre vai considerar o efeito Magnus. Então, é impossível considerar na prática, para qualquer coisa, o efeito Coriolis. Não importa se ele está no livro, se ele está na apostila da escola, se ele está na Barça, na Wikipedia, não importa. Você nunca vai usar, não tem como. Você explicou isso. Você dá um tiro. A bala ela vai girar ao redor do seu próprio eixo. Próxima pergunta aqui, vem só um comunicado que não podia transmitir o vídeo, apesar de ser um vídeo curtinho. Deixa eu ver qual que nós temos aqui. Tá acabando. Só tem mais uma pergunta que eu separei. Depois a gente pode abrir para alguém perguntar no chat. Logo que a gente abriu a live, perguntaram se existe algum voo de polo a polo. A gente entra assim, por exemplo, no Flight Radar 24, nós não vemos isso, né? Nós não vemos isso e, na verdade, o senhor já até adiantou essa resposta falando que não pode ser ultrapassado o paralelo 60 ou 62. Já está praticamente respondida essa pergunta. Então eu vou emendar com uma outra aqui. Se a rota polar sul é sobre a Antártida, continente, né? Ou apenas sobre o oceano? Então seriam essas duas perguntas, né? Se existe algum voo polo a polo e se a rota polar sul ela é sobre a Antártida ou se ela simplesmente passa sobre o oceano e nunca sobre o suposto continente. Pois recapitulando, quando eu falei do limite operacional para baixo do paralelo 60, 62, era uma particularidade do Fokker 100. Outros aviões que eu voei também tinham essa mesma limitação. Então, se eu for voar além dessa latitude, eu vou precisar descartar o sistema de navegação e voar na mão, praticamente. Agora, eu não sei se isso é possível, eu nunca voei nesses lugares. E também não tenho condição de dizer se existe essa rota sobre o continente antártico. Eu posso apurar isso. É uma informação que eu vou precisar solicitar o apoio de uma empresa que faz esse tipo de cálculo de programação de voo. Entendeu? Então é uma coisa que demora um pouco e despende dinheiro, despende gasto. Uhum. Agora, eu nunca fui para lá e também não conheço. Até antes de fazer essa live, conversei com um colega que está trabalhando na China. Ele é comandante de A330. E questionei isso para ele, falei das rotas, principalmente do Oriente Médio para os Estados Unidos, e as rotas aqui de baixo também. Ele falou, olha, a gente sempre faz leste-oeste ou oeste-leste.
Agora, para te dar uma resposta com certeza, se é possível voar sobre o continente antártico, eu teria que pelo menos pedir uma empresa para fazer esse levantamento para mim, porque eu não tenho as cartas. Agora, eu posso te adiantar que tem rota aí que eu já ouvi falar que passa pelo Polo Norte e ela não passa. Me deram 2 alternativas de viagem e nenhuma delas passa sobre o Polo. Nem sobre o Polo Norte? Nem sobre o Polo Norte. Eu tô aqui, peguei da própria Wikipedia, fui tentar pesquisar a rota polar, e mesmo aqui no modelo Globo, a rota ela desvia do que seria o continente para eles, né? Para eles é como se fosse uma calota, assim, no Polo Sul. Aqui, essa imagem na parte no lado direito de quem olha. Então, as rotas, elas é como se elas desviassem do continente. Me parece isso também, é a impressão que eu tenho, mas para responder com propriedade e certeza, depende de fazer essa pesquisa. É acessível. Esse tipo de pesquisa é acessível. Eu não tenho essa resposta agora. Agora, volto a dizer, a rota... Eu tenho 2 alternativas de rota específica de Dubai e São Francisco. E as 2 rotas que me deram, nenhuma passa pelo Polo. Tem um comentário aqui no chat do Carlos Augusto. Eu acho que ele trabalhou na Lufthansa. Não, trabalhou na TAM. Eu trabalhei com o CITA e com o Lido, Lufthansa. E não tem rotas que sobrevoam a Antártida. Então, eu trabalhei com a CITA também. Concordo, nunca vi. Rotas pré-definidas não tem, ele tá falando, só se fizer manualmente através de plotagem. Eu não lembro se ele é piloto ou se ele... Eu sei que ele trabalha nessa área de aviação. Se ele não puder falar pra gente o que ele é no chat, Carlos Augusto. Se ele não for piloto, eu presumo que ele seja DOV, despachante operacional de voo. Porque para saber as coisas que ele está falando aí, ou o sujeito é piloto ou ele é despachante de voo. Ah, tá. Porque eu mesmo não conhecia esses termos, né? CITA, ILIDO e tal. A CITA é eu vou explicar, é uma navegação. Aí a CITA tem tudo detalhadinho, é uma navegação maravilhosa. E na hora do seu voo, o DOV entrega aquilo na sua mão. Aí você vai ver ali, tem o consumo que você vai gastar, quanto tempo vai demorar, todos os pontos pelos quais você vai passar, o estimado que você vai passar, as horas, tudo certinho. É muito detalhado, é muito perfeito. É essa navegação que eu pedi para uma empresa aí. E é essa que tem que pedir essa empresa fazer, solicitando a volta por cima da calota polar. Ah, que bacana. Ele respondeu aqui, ó. Ele falou que ele foi despachante operacional de voo. Então, ele é DOV. DOV. Ou o cara é piloto ou ele é DOV para saber isso aí. Ele é DOV. Eu vou te falar uma coisa, o DOV sabe isso melhor que piloto. Pô, que bom, se ele aceitar participar da próxima live, a gente convida ele aí, fica até... Ele que se ele for DOV, ele é DOV, ele sabe isso aí melhor do que piloto. Porque o piloto pega o voo dele e vai embora. Ele vai fazer 3, 4 voos parecidos. O DOV, ele libera todos os voos da companhia. Pô, bacana, depois eu preciso pegar o contato dele aí. Então. Ô, Carlos Augusto, deixa depois uma mensagem pra mim quando terminar a live, deixa uma mensagem pra mim no comentário normal do vídeo, que eu respondo com o meu e-mail e você me passa o seu contato, pode ser? Porque a gente tá tentando descobrir umas rotas aqui, eu e o comandante aqui. Quem sabe ele auxilia a gente. Eu queria fazer uma pergunta só para... A gente está praticamente finalizando. O RS Arts, ele até fez um novo superchat aqui, agradecer ele pelo superchat. O RS Arts, ele está perguntando se o senhor tem algum conhecimento sobre esses rastros químicos. Se o senhor tem algum conhecimento sobre isso, chemtrails. O chemtrails. Eu tenho sim. Até onde eu sei, não é nada para se preocupar. Não é nada para se preocupar. Quando você voa nessas altitudes, as temperaturas são extremamente baixas. Mas extremamente baixas mesmo. Menos 100, menos 120 graus Celsius. Aí você vem de lá e passa com uma turbina e o núcleo dela vai estar lá com 800, 750 graus de temperatura. Então aquilo causa uma expansão e uma contração do ar. Fora disso, você despeja na atmosfera os gases ali da queima do combustível e outras coisas, que sai umidade também. Então o que acontece é um fenômeno de cristalização. Então aquelas trilhas que você vê são trilhas de condensação. É gelo. Entendi. Então, eu já ouvi algumas pessoas falar, não, eu estou jogando veneno na atmosfera. Pode ser, eu duvido, porque jogar veneno numa altitude tão grande e esse veneno ia ter que estar no combustível do avião, sabe? Não me parece ter lógica, não. Agora, a explicação física das trilhas de condensação e tudo que são cristais de gelo me parece mais plausível. E outra coisa, eu já cruzei cara a cara com uma trilha de condensação várias vezes, quando você cruza uma rota convergente. E já me bateu no para-brisa isso daí e me pareceu cristal de gelo mesmo. Ah, já aconteceu de bater no seu para-brisa. É assim, a gente não pode descartar, porque tá acontecendo muito, aviões pequenos, tá estranho. Só se você conseguir ver jato, o negócio está relacionado com altitude e baixa temperatura. Então, um avião jato que voa mais alto, que voa em níveis cuja temperatura é bem mais baixa, você pode encontrar esse tipo de coisa. Outra coisa que influencia é a continentalidade, ou seja, o tanto que esse voo está acontecendo para dentro do continente.
Então tem localidades que todo voo vai fazer uma trilha, tem localidade que não. O que o Então, pessoal tá falando no chat, comandante, é que assim, tá acontecendo muito hoje em dia, que antigamente não era assim. Então pode ser que tenha alguma coisa. Assim, pode ser que tenha essa questão da. Como se fosse um gelo, mas também não tem como descartar totalmente, né? Que eles estão soltando algum produto químico. Não teria como descartar isso totalmente. eu não descarto não, como eu disse, pode ser. Uhum, Mas perfeito. a gente não sabe. Na verdade, o pessoal fala, o mundo está cheio de gente, está com muita coisa, mas quando você decola de uma cidade, uma grande metrópole aí, o que você vê entre uma e outra são gigantescas extensões de terra desabitadas, sozinha. Então, jogar veneno no alto, muito alto, em lugar desabitado, não sei se ia ser efetivo, mas vá saber, né? Não dá pra saber qual é o objetivo, porque é aquilo que você falou. Também acho que a Terra está bem desabitada. Nós estamos muito concentrados nas grandes cidades. Aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo. Você vê empreendimentos imobiliários, 200, 300 unidades autônomas, 30 metros quadrados. Apartamentos estúdios, que eles chamam, né? Foi em 2012, 2013, a moda de apartamento estúdio. Então as pessoas ficam concentradas assim nos bairros mais próximos ao centro, o metrô lotado, tudo. Mas você sai da cidade, mesmo pegando estrada, não precisa nem pegar avião. Mesmo pegando estrada, você vai para o interior, é só mato dos dois lados. Agora, quanto às trilhas de condensação, eu prefiro, é o meu entendimento, que são cristais de gelo. Uhum. Mas depende de estudar também. Eu apostaria que são cristais de gelo. É um assunto que, assim, o senhor não chegou a se aprofundar, porque assim, até porque não dá para se aprofundar, né? Como que a gente vai saber o que eles podem estar soltando ou não, né? Não tem como muito. Acaba ficando mais no campo da especulação mesmo. Eu acho que a única maneira de fazer isso seria colocar algum aditivo no combustível, mas isso aí poderia interferir na performance do motor. Também, realmente, eu acredito que são cristais de gelo. É a minha opinião. Uhum. Não, perfeito. Assim, eu acredito que nós conseguimos abordar todos os principais assuntos sobre aviação. Nós falamos sobre a questão de se a curvatura pode ser vista a 45 mil pés. Explicamos como funcionam as comunicações com a torre de comando, centros de controle, sobre mapas, sobre as cartas de voo, as cartas aéreas. Nós discorremos também com relação ao GPS, o funcionamento, se perde o sinal nos oceanos. Explicamos sobre o ADIRU, sobre o altímetro, efeito Coriolis, rotas, várias questões. Acho que a gente conseguiu abordar as principais questões. Nós pretendemos até fazer mais lives para falar assuntos mais específicos, né? Essa questão das rotas, nós estamos investigando. Alguns vídeos nós pretendemos refutar. Acho que o pessoal gostou bastante da live, teve mais de 100 mil likes. Agradecer a todos imensamente. Aí o pessoal tá com outras perguntas, mas já é meia-noite, pessoal. Nós começamos 9h15 pontualmente, não atrasamos. Vamos fazer outras. Eu faço aqui os meus esforços aqui, vai ser um prazer voltar e responder, porque está estendendo bastante, e a gente programa outra, faz uma seleção de perguntas, já deixa previamente preparado, e aí eu faço aqui os meus esforços aqui para não deixar ninguém sem resposta, no vácuo, né? Não, com certeza. Eu acho que essa foi a live que mais tivemos público aqui no canal. Agradecer a todos, agradecer imensamente ao comandante Luiz Rabelo por estar compartilhando com a gente um pouco da experiência dele, da visão que ele tem. Muitas dúvidas, assim, a gente estava um pouco na base da especulação. Nós até estávamos em contato com um piloto, mas ele ficou meio apreensivo de participar da live. Às vezes a pessoa tá tentando assim, um outro emprego tal, e pode complicar um pouquinho, né? O Josélio tá falando, pede para o comandante tomar cuidado com as represálias. Nós já até chegamos a conversar sobre isso. O comandante ele tá bem consciente do que tá fazendo, conversou com a família. A gente achou melhor ele não aparecer. Então, a gente até estava na dúvida, mas eu também não estou aparecendo nas lives, nos vídeos, porque, infelizmente, existe um encobrimento aí. Essa questão da Terra plana ela é muito atacada ainda, não é uma questão... o sistema não aceita, né? Uma coisa que o sistema não aceita. Mas, felizmente, nós conseguimos fazer a live sem nenhum problema técnico, deu tudo certo. Então, vou abrir para o comandante para as considerações finais. Legal. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou. É uma honra ter tido todo mundo aí como ouvinte. Agradecer ao Gilberto, o canal, foi muito bacana. A gente tem que ter uma coragem, sim, porque as pessoas, não digo quem acredita na Terra, no plano, no globo, mas o coração das pessoas, no geral, assim, está bem endurecido. O pessoal não mede palavra para ofender ou para criticar negativamente. Então, realmente tem que ter um pouco de coragem. Eu admiro a coragem do Gilberto e de todo mundo que defende isso. Eu vim aqui não para fazer ninguém acreditar na Terra plano, ou desacreditar da bola, ou desafiar, ou desrespeitar qualquer pessoa. Eu vim aqui só exclusivamente com o intuito, a vontade de compartilhar minha experiência de vida, minha experiência profissional, e principalmente
fazer as pessoas refletirem um pouco sobre a ciência, porque a ciência não pode ter autoridade sobre nada, porque o que ela está afirmando hoje, ela pode reafirmar outra coisa amanhã ou voltar atrás, e eu mesmo acreditei piamente no modelo Globo, tive meus problemas, o modelo Terra plana explica muitas coisas para mim, responde muito mais perguntas, muito mais dos meus questionamentos. Eu sou um cara intelectualmente inquieto, estou sempre buscando entender, e quanto mais você estuda, mais tem para estudar, e é o conselho que eu dou para todo mundo. Questionar, porque a mente humana aprende pelo contraponto. Se você só vai aceitando, você não aprende. Então a dialética é você questionar, você perguntar, analisar, e sempre manter um nível assim, de respeito de pessoa a pessoa. O meu respeito, assim, principalmente os mais delicados, né, os mais fracos, as pessoas mais que estão buscando informações e tudo, esses aí eu tenho mais cuidado com eles, porque eles são mais receptivos, estão mais tranquilos. Então, a minha consideração final é essa. Todo mundo fique tranquilo e busque os estudos e questionar sempre com educação e respeito às outras pessoas.